Acorda Piauí. Oferecimento SUV Citroën C4 Cactus. O SUV inspirado na sua história. Aproveite as promoções do Jardins Clube 3 e compre o seu apartamento novo. Agora são 6h30, hora certa da Clínica Medicardio. A Clínica Medicardio está localizada na Rua Olavo Bilac, esquina com a Quintino Bocaiúva. Lá você encontra uma clínica completa, resolvendo tudo num só lugar, com várias especialidades. Agora, jornalismo líder no rádio piauiense. Acorda Piauí. Olá, muito bom dia! Bom dia a você que está nesse momento em casa, bom dia a você que saiu de casa e está no seu carro, bom dia a você que nos ouve em qualquer lugar da cidade de Teresina, do Piauí, do Brasil, através da internet, radio.cidadeverde.com. Estamos iniciando mais uma Acorda Piauí, mas não é qualquer Acorda Piauí, é uma Acorda Piauí em nova fase. Muito bom dia a todos vocês. E um bom dia muito especial para o meu novo parceiro de Acorda Piauí, Elivaldo Barbosa. Bom dia, Elivaldo. Muito bom dia, Joelson. Bom dia, Glenda, Mauro. Bom dia a você, sintonizado no nosso Acorda Piauí nesta nova fase. Que sejamos felizes e levar a informação com credibilidade para os nossos queridos ouvintes. Estou muito feliz, Elivaldo, com essa parceria com você. Bom dia, Elivaldo. Seja bem-vindo, Elivaldo Barbosa. Seja bem-vindo, Mauro Costa, na operação de áudio. Seja bem-vinda, Glenda Uchoa, que também inaugura conosco nova fase. Glenda Uchoa na produção e também conosco aqui no nosso Acorda Piauí. Vamos começar o Acorda Piauí com as notícias que são destaques nesta manhã do dia 8 de junho. Acorda Piauí. Começa hoje o processo de abertura das atividades econômicas no estado do Piauí. A decisão tomada no final de semana será confirmada durante a assinatura de um decreto às 9 horas da manhã de hoje no Palácio de Karnak. As primeiras atividades a funcionar serão o setor automotivo, serviços de saúde e a construção civil. Cada setor tem que cumprir medidas de segurança antes de abrir as portas. Decisão levou em conta o aumento no número de leitos de UTIs, que foi de 120%, saindo de 148 leitos no dia 6 de abril para 326 até o dia 6 de junho. Na cidade de Marcolândia, no sul do estado, o prefeito Chico Pitu decidiu reabrir as atividades econômicas. A medida foi em desacordo com o Ministério Público. Em áudio, o prefeito criticou a ação da promotora Thalita Araújo. A promotora que você mandar fechar, fecha. Agora tem que... Até ela fechar, ela vai ter que vir aqui, notificar. E eu não aceito mais, não. Então vai ser aberto tudo amanhã, tudo. O prefeito aqui sou eu. Eu fui eleito, foi para mandado, não foi para ser mandado por ninguém, não. Em nota, a Associação de Promotores e Procuradores saiu em defesa da promotora. Daqui a pouco detalhes. Teresina registrou pela segunda semana consecutiva uma queda no número de casos novos da Covid-19. O pico de registros de novos casos aconteceu na segunda semana de maio. Boas notícias! E manifestantes vão às ruas em atos a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro. No Rio de Janeiro houve manifestação em defesa do presidente. E em São Paulo, profissionais de saúde foram às ruas contra o que consideram um desmonte na estrutura hospitalar. No Piauí, os manifestantes foram à Praça da Liberdade, no centro de Teresina, em um ato em favor da democracia. Eles pedem um fortalecimento das instituições do país. Atos contra o fascismo ganharam força no Brasil após manifestações das torcidas organizadas em São Paulo. Morre aos 69 anos o ex-prefeito de Piripiri, Eutrópio Monteiro. O político do norte do estado estava internado há alguns dias, vítima do coronavírus. E teremos o destaque da política em detalhes com Elivaldo Barbosa. O governador Wellington Dias conversa hoje à tarde, através de videoconferência, com deputados estaduais. Ele explicará e buscará apoio dos parlamentares em relação às medidas de reabertura das atividades que será proposta hoje através de 2 decretos. E no esporte, faltam partidas de futebol, mas sobram informações fora das 4 linhas. Fred volta a vestir a camisa do Fluminense e o jogador Wagner Love rescinde contrato e agora não faz mais parte do time do Corinthians. O anúncio da rescisão foi feito na sexta-feira em comunicado pelo próprio clube.
Wagner Love tinha contrato com o Corinthians até o final de 2020. Estas e outras informações a partir de agora no Acorda Piauí, que está no ar e que conta também com a sua participação pelo 99996-1053. Atenção e mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. 99996-1053. A sua informação, a sua notícia, os detalhes, aí, o seu cotidiano, a sua ida e vinda. Mande mensagens aqui para nós. Faça conosco o Acorda Piauí, que chega agora às 6h35. Bom, e o governador Wellington Dias se reuniu no final de semana com o Comitê de Operações Emergenciais para definir a flexibilização dessa retomada das atividades econômicas no estado. A repórter Indira Gomes traz os detalhes para nós. A respeito desse encontro, dessa reunião que aconteceu no sábado de forma virtual. Indira Gomes. Reunião aconteceu de forma virtual na manhã de sábado, no sítio onde mantém o distanciamento social recomendado por médicos. O governador ouviu técnicos em saúde e economia para dar mais um passo no protocolo de abertura das atividades econômicas. O encontro reuniu o Comitê de Operações Emergenciais da Covid-19. Foram abordados temas como evolução na curva de casos da Covid no estado, aumento no número de UTIs para os próximos dias e a formação de novos profissionais para trabalhar nas unidades de terapia intensiva. Dificuldade de comprar EPIs para equipes médicas frente à procura nacional. Novos leitos de UTIs e locais de repouso para mais profissionais foram montados nos maiores hospitais do estado para atender o crescimento no número de leitos. O isolamento continua, mas setores como construção civil retomam as atividades de forma controlada. Para montar o plano de reabertura, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu o número de leitos ocupados em todos os municípios do estado, menos de Parnaíba, que até o fim da reunião ainda não tinha encaminhado as informações. À tarde, o governador se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça para tomar uma decisão. A orientação do comitê é de que o governador do estado não autorizasse a retomada das atividades ainda. Tá aí, mas aí as atividades econômicas vão voltar de forma gradual a partir de hoje. O estado do Piauí começa a definir quais são os critérios que cada uma das empresas do segmento, quer dizer, automotivo, saúde e construção civil, precisam adotar para que aí dentro de um prazo que vai variar aí de 3 dias, 4 dias, 5 dias, dependendo dos passos que forem dados por essas entidades, essas empresas, eles vão abrindo as portas lentamente. Então, a partir de hoje começa a pôr em prática o decreto que regula a abertura, que será assinado hoje, às 9 horas da manhã, no Palácio de Karnak. A decisão já foi divulgada aí de forma informal, de maneira informal, e as empresas vão, aos poucos, cumprindo esse protocolo. Para a reabertura das atividades, foram analisados alguns aspectos, inclusive no comportamento do coronavírus no estado, além de ações de proteção à saúde. Foram analisados dados epidemiológicos da doença, a queda no índice de transmissibilidade, o número de leitos ocupados e a abertura de novas vagas na rede hospitalar para tratamento da Covid-19. Os dados epidemiológicos do coronavírus são animadores e o Piauí tem aí uma tendência de redução proporcional no número de infectados, que está em ritmo mais lento. A última pesquisa realizada em parceria com o Instituto Amostrado, inclusive, Elivaldo, estabeleceu o índice de transmissão da Covid-19 em 0,9, ou seja, cada pessoa tinha capacidade de infectar menos de uma pessoa, né? Quanto aos leitos hospitalares, para os casos graves com respiradores, a taxa de ocupação está perto de 53%. A meta da Secretaria do Estado da Saúde é chegar em 500 leitos até o dia 30 de junho para reduzir a ocupação para menos de 50%. Elivaldo Barbosa, é um primeiro passo no caminho em direção à reabertura, Elivaldo Barbosa. É verdade, Joelson. O esforço do governo foi intenso no final de semana. Como a Indira mostrou na reportagem, você reforçou, essas agendas cumpridas pelo governador com a equipe técnica e depois com representantes de poderes como o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público também, trataram exatamente dessa forma de retorno planejado das atividades econômicas e, claro, em
acordo e de modo integrado com os municípios. Sem essa integração, não teria sucesso algum qualquer iniciativa do governo do estado. Portanto, Joelson, a decisão do governo do estado é a seguinte: prorrogar as medidas de isolamento social até o dia 22 de junho. Instituir o programa Pacto pela Retomada Organizada das Atividades Econômicas, é o PROPIAUI. Criar o Comitê PROPIAUI, que será responsável pelo parecer técnico para a flexibilização das atividades econômicas. Autorizar o Comitê PROPIAUI a iniciar seus trabalhos, elaborando parecer técnico sobre o protocolo que regulará a flexibilização das medidas de restrição das atividades de setores econômicos, como você falou agora há pouco, construção civil, serviços de saúde e automotivo, que servirão de paradigma para os demais, e além do fluxo do processo de flexibilização, que levará em conta a elaboração de protocolo que estabelece as condições para a flexibilização das atividades do setor econômico, respeitados os parâmetros epidemiológicos, a assinatura do protocolo, que significa a adesão das empresas ao que o governo propõe para o retorno programado dessas atividades. Então isso tudo vai constar no decreto, Livaldo? Exatamente. Aqui é uma forma extraoficial, obviamente, mas do que o governo vai fazer hoje. É exatamente esse roteiro estabelecido. Nós tivemos acesso a essas informações ontem à tarde e que define exatamente o passo a passo até nós acompanharmos a reabertura de parte da economia, do setor das atividades do comércio, da indústria, construção civil é indústria, setor automotivo é comércio e saúde e serviços. Então, é uma ação integrada. O esforço agora, até isso acontecer, Joelson, vai ser exatamente de buscar consensos envolvendo estes segmentos da economia que serão beneficiados nessa primeira fase e, evidentemente, o poder público municipal, que precisa também se integrar, porque, em última análise, é quem dá o aval definitivo para a abertura, segundo, inclusive, decisão do Supremo Tribunal Federal. Ninguém vai abrir as portas hoje. Hoje o que começa é um processo para que essas empresas se adequem aos protocolos, né? Hoje elas vão conhecer o protocolo, assinar os termos e começar a agir para que possam funcionar em segurança. E olha, muitas coisas são levadas em consideração nesse processo de reabertura das atividades econômicas. Entre elas, o número de leitos de UTIs. Elivaldo, eu fiz aqui um levantamento desses leitos. Somente em leitos de UTI, o crescimento no estado foi de 120%, saindo de 148 leitos no dia 6 de abril para 326 até o dia 6 de junho. Os leitos de estabilização também tiveram uma ampliação de 173%. Levando em conta todos os leitos com respiradores e também os leitos de UTI, né? Ou seja, os leitos de estabilização mais os leitos de UTI, o crescimento foi de 128%. Outros 25 hospitais tinham 26 leitos de estabilização, número que subiu para 71 leitos. Então, nos hospitais, por aí. Os leitos clínicos são 1.023 em todos os 46 hospitais, além dos leitos de hospitais de campanha. Os hospitais com maior ampliação no número de leitos de UTI em Teresina são Natan Portela, que saiu de 7 leitos para 18 leitos, o HGV, que tinha 20 leitos de UTI e passou a ter 40 leitos. O Lucídio Portela, que antes tinha 5 leitos e agora tem 10. E em seguida vem o Tibério Nunes, que antes tinha 10 leitos, lá em Floriano, né? Tinha 10 leitos, agora tem 20 leitos. O Justino Luz em Picos, que tinha 10 e agora tem 18 leitos. O Hospital Chagas Rodrigues em Piripiri, que saiu de 8 leitos e agora tem 14 leitos. E o Hospital de Seu Arco Verde, em Parnaíba, que antes tinha 16 leitos, agora tem 25 leitos. Veja que cresceu o número de leitos de UTIs no estado do Piauí, o que possibilita um start, né, o começo nesse processo de abertura, Elivaldo. É a condição fundamental para se pensar em abertura, é essa retaguarda no sistema de saúde, sem a qual o indesejável retomada de casos de coronavírus pode deixar a situação complicada, mas é uma segurança. E isso sem falar no âmbito municipal também, aqui da capital, Joelson, do anexo do HUT, que é um hospital de campanha que está em construção, que também vai dar uma folga razoável em relação a UTIs disponibilizadas em Teresina. Então,
essa folga no atendimento de retaguarda com relação a UTIs na capital e no interior é uma condição indispensável. Essa meta dos 500 leitos de UTI é o ideal que o governo busca exatamente para uma postura segura em relação ao retorno de determinados setores da economia e também dos serviços. Tá aí então, Elivaldo Barbosa, mas apesar dessa ansiedade dos piauienses em retomar a atividade econômica, o governo está pedindo cautela, hein? O governador Wellington Dias, inclusive, ressaltou que essa autorização para funcionamento se restringe a atividades específicas, mediante o cumprimento de uma série de exigências. De acordo com o que nós podemos apurar, Elivaldo, o decreto será assinado logo mais, vai permitir a abertura aí dos 3 setores, né, que são serviço de saúde, setor automotivo, cadeia da construção civil, ou seja, teremos serviços de saúde com as clínicas, setor de automóvel com as concessionárias e oficinas e toda a cadeia da construção civil que vai retomar as obras. E cada um desses setores vai ter que observar as regras de segurança, de higiene que foram estabelecidas pelo governo. E se não for obedecido, podem até ser fechadas depois. Vai levar aí 2 a 3 dias, dependendo do tamanho de cada um dos protocolos e das empresas. E quanto aos outros setores, fica essa questão, Elivaldo, sobre o qual nós não falamos ainda. Por orientação do COI, o isolamento social no território piauiense vai ser prorrogado até o dia 22 de junho, também nesse decreto, não é isso, Elivaldo? É, correto. Então, até o dia 22, os técnicos do Comitê de Operações Especiais da Saúde, eles vão exatamente analisar a evolução do Estado no enfrentamento à Covid. Dia 22, essa nova avaliação, como foi feita no final de semana, será repetida até para nortear ou a ampliação da flexibilização no Estado ou até um retorno, que não queremos que isso ocorra, uma situação de regressão no enfrentamento à doença. Então, o objetivo é exatamente esse. O decreto entra em vigor hoje até o dia 22 de junho. 22 de junho será um marco para novas avaliações, para tomadas de novas decisões. O que isso pode acontecer? Ampliação da flexibilização, da reabertura das atividades para outros setores, ou esperamos que não, essa segunda hipótese, até recuo em relação ao que já foi tomado a partir de hoje. O certo é que, como você falou, Joel, as pressões, elas já começam a acontecer de forma muito intensa, até mesmo envolvendo os parlamentos, tanto no âmbito do Estado, tanto em relação à Assembleia Legislativa, como também à Câmara Municipal. Vereadores da base aliada ao Palácio da Cidade começam a receber pressão de suas bases para a flexibilização de alguns setores. É claro que as pressões, elas são consideráveis e até legítimas, mas elas não devem nortear a decisão, que deve ser técnica e com base em parâmetros científicos. Mas estamos aí com um sinal. É uma sinalização do governo através de medidas práticas, que nós teremos uma experiência desde quando foi fechada a situação econômica do Piauí em razão do novo coronavírus. Esperamos que esse processo de reabertura ocorra de forma planejada, segura e com efeitos benéficos. Primeiro, a saúde dos piauienses e, claro, como consequência disso, ao restabelecimento das atividades econômicas que geram emprego e divisas para o Estado. Tá aí, então. E na cidade de Marcolândia, na região sul do estado do Piauí, uma polêmica, hein? O Ministério Público Estadual, através da sua promotora Thalita Luzia Bezerra Araújo, havia orientado o município que evitasse a retomada das atividades econômicas por enquanto, pediu que algumas medidas fossem tomadas antes, mas o prefeito Chico Pitu diz que não, vai abrir as atividades econômicas no município e gravou um áudio para um gestor público comunicando que vai reabrir o comércio, que a cidade vive uma situação crítica e inclusive fez uma crítica dura ao trabalho do Ministério Público. Esse trecho de gravação foi mandado a um militar, aparentemente um militar, ordenando a abertura das atividades econômicas. Uma ordem... Capitão Animilson, muito boa tarde. Capitão Animilson, muito boa tarde. Estou mandando abrir todos os bares e restaurantes que é amanhã, 7 horas da manhã, para abrir tudo. Vai abrir tudo em Marcolândia. Eu cansei de ser manobrado e mandado por os outros. Então vai abrir tudo amanhã. Eu vou só fazer um áudio e vou mandar abrir todo mundo. A promotora que você mandar fechar, fecha. Agora até ela fechar, ela vai ter que vir aqui, notificar. Ela nunca fez uma live com a gente, nunca fez nada, só papel. E eu não aceito mais não. Então vai ser aberto tudo amanhã, tudo.
O prefeito aqui sou eu. Eu fui eleito, foi para mandar, não foi para ser mandado por ninguém, não. Elivaldo, o prefeito Chico Pitudo deixando claro que não nasceu para ser mandado, não foi eleito para ser mandado, perdão, e gerou toda essa polêmica, o áudio do prefeito atacando o Ministério Público. O prefeito ele tem esse estilo aí, ele expressa bem o seu comportamento, ele é meio destemperado, não tem papas na língua, diz o que pensa, ele vai muito pelo o emocional, mas é uma decisão que deve ter ocorrido com base em, não foi só na vontade do gestor, espero que não. A situação lá em Marcolândia deve ter, eu espero, números satisfatórios para embasar essa decisão administrativa, como baixo número de casos de Covid, nem óbitos, então nem lá embaixo, ou nem a ocorrência Então aí pode até justificar com medidas essa ação. Na semana passada, nós tivemos o caso efetivo do município de Paulistana. O prefeito Didil, do PSD, tomou uma decisão com base exatamente em indicadores do município que possibilitam essa reabertura segura. Então, é o que se espera, é que isso seja feito não só pela vontade do gestor, e sim por critérios, por planejamento que a situação exige e merece essa atenção redobrada. Marcolândia, cidade fica ali no sul do estado, Pernambuco já na quase, divisa né? com Pernambuco, ali, Salgueiro, saindo ali naquele sentido ali. Picos à esquerda, vai direto, chega lá na divisa com Pernambuco, lá em Marcolândia. É verdade. E olha, em nota, a diretoria da Associação Piauiense do Ministério Público saiu em defesa da doutora Thalita Luzia Bezerra Araújo e esclareceu que é oportuno frisar que compete ao Ministério Público, por seus agentes, a missão constitucional de defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e individuais. A nota disse ainda que, abre aspas, na busca incessante de realização desta missão, infelizmente é comum o enfrentamento de forças obscuras, alheias ao dever e à justiça, distantes daquilo que é necessário, a concretização dos diversos direitos do povo. Fecha aspas, foi a nota do Ministério Público em defesa da promotora. O prefeito Chico Pitudo, que é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Tá aí, Elivaldo Barbosa. E foi duro, né? Ele foi bastante... Duríssimo, Agora, Elivaldo, você viu que nós tivemos muitos feriados nesse período de pandemia, né? Muita gente ficou em casa, não pôde sair. Antecipações, né? Muitas antecipações. Só tá faltando antecipar o Natal e o Réveillon, porque o resto que tinha de feriado aí já se foi. Inclusive as confraternizações de final de ano, podemos começá-las já na semana que vem. Mas, Elivaldo, para tentar aumentar o índice de distanciamento social, os governos estadual e municipal anteciparam esses feriados todos, foram 4 no total. A medida acaba favorecendo os negócios, já que os feriados não vão interromper as vendas aí no futuro. Quando está tudo fechado, aproveitou para fazer feriado. Quando reabrir, não vai mais ter feriado para cumprir. Exatamente, isso é um fator importante, porque, por exemplo, o feriado que caía na sexta-feira, ou meio de semana mesmo, que foi antecipado, isso aí já deixa a situação, o comércio, por exemplo, que é a atividade mais forte da nossa economia, já deixa o comércio livre aí para os estabelecimentos funcionários, se tiver a abertura aí consolidada nesse período, para ter, quem sabe, o início de uma recuperação econômica neste segmento. Mas por incrível que pareça, Elivaldo Barbosa ainda tem 6 feriados pela frente, em um ano que já acumula muitos prejuízos. Francisco Lima traz mais informações na reportagem. As lojas continuam fechadas e as ruas com a movimentação pequena que nos acostumamos a ver nos últimos meses. O cenário do comércio em tempos de pandemia é desolador e as perspectivas para o futuro não são nada boas. Na verdade, o quadro atual já é bem ruim, com os prejuízos se acumulando a cada semana. Para os comerciantes, os decretos que obrigam o fechamento das lojas para fortalecer o isolamento social trouxeram com eles uma queda brutal de 90% do faturamento. Essa situação resultou em desemprego em massa. De acordo com dados do CAGED, só em março e abril foram demitidas 5.070 pessoas em Teresina. Os outros municípios do estado somaram mais 4.400 demissões. E mesmo depois do reinício das atividades, a movimentação de consumidores deve ficar abaixo do esperado. Isso porque, para além da obrigatoriedade do isolamento, há também o fator medo das pessoas de se contaminarem, o que deve afastá-las das aglomerações naturais das lojas. Para o Sindlojas, depois do reinício das atividades e por pelo menos 4 meses, o fluxo de clientes deve ser de no máximo metade do que era antes da pandemia. Hoje nós estamos praticamente 100% de lojas, na realidade 100% de lojas fechadas, né? Nós temos algumas atividades ainda daquelas pessoas que estão conseguindo vender ainda pela internet ou
mesmo algum tipo de venda externa, alguma coisa nesse sentido, né? O que ela corresponde hoje? Corresponde a uma média de 10% do que se tinha de faturamento no ano passado, comparando com o mesmo período. A previsão para o retorno das atividades econômicas está marcada para o dia 8 de junho. E o Sindlojas apresentou ao governador Wellington Dias e ao prefeito Firmino Filho a proposta de um plano de funcionamento das lojas, com determinação de horários e regras de postura para compras. Outro fator que pode facilitar a recuperação é a possibilidade de menos interrupções nas atividades, já que houve a antecipação de 4 feriados em Teresina: o de Corpus Christi, o aniversário da capital, o do Dia do Piauí e o do Dia de Nossa Senhora da Conceição. Mas ainda existem mais 6 feriados que podem influenciar no funcionamento do comércio: o do Dia da Independência, o Dia dos Comerciários, o de Nossa Senhora Aparecida, o de Finados e a Proclamação da República, além do Natal. Para o sindicato, somente o dos comerciários não é negociável. O único feriado que nós não negociamos é o Dia dos Comerciários, que é na última segunda-feira do mês de outubro. Esse está garantido pela convenção. Então nós não vamos discutir somente esse feriado. E os feriados que são municipal, religioso, federal e estadual, fica por conta das autoridades. Tá aí, tem feriado ainda então, viu? Não gastamos todos, não. Tem uns aí, Elivaldo. É verdade. Isso aí não deixa de ser, Joelson, uma válvula de escape aí para as ações de enfrentamento à Covid. É sempre apostar no isolamento social quando necessário, aumentar essa taxa de isolamento social, distanciamento social, a partir de feriados e dias que são assim atípicos em relação ao funcionamento de atividades, principalmente essas atividades econômicas que tem assim, nos dias normais uma ação ou uma pressão muito forte para retornar à normalidade. Até agora são 6h57. O ex-prefeito do município de Piripiri, Eutrópio Monteiro, de 69 anos, morreu no último sábado, vítima do novo coronavírus. Ele estava internado há alguns dias com a doença e não resistiu a complicações decorrentes do agravamento do caso. Eutrópio foi internado no Hospital Regional Chagas Monteiro e em seguida transferido para Teresina. Ainda não há informações se ele possuía alguma comorbidade. A Prefeitura de Piripiri decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento do ex-prefeito Eutrópio Monteiro. Elivaldo, eu não me recordo do Eutrópio Monteiro assim como gestor. Já conheci depois de ter sido prefeito lá de Piripiri, mas tem importância fundamental na política local. Exatamente, ele foi prefeito aí na década de 1970, lá do município de Piripiri. E é natural que causa uma comoção na cidade. Era uma pessoa que morava lá, bastante conhecido, muito popular, de vida simples. Então, como toda morte, é extremamente lamentável pelas circunstâncias e como ela ocorreu. Era um cidadão de 69 anos, não era nem tão idoso assim, e que ainda teria, com certeza, muito tempo pela frente de vida. Lamentavelmente, nós também externamos o nosso sentimento de pesar pela morte do ex-gestor da cidade de Piripiri. Tá aí, olha, uma discussão entre casal terminou em morte na cidade de Oeiras. Francisco Alves dos Santos foi esfaqueado no último sábado depois de brigar com a companheira. De acordo com o tenente Zenon, que é da Polícia Militar e que atua lá em Oeiras, o assassinato foi em um bar onde o casal estava. A jovem suspeita do crime tem 20 anos e, segundo familiares, possui problemas mentais. O nome dessa jovem que matou o Francisco Alves dos Santos não foi divulgado pela polícia. A vítima se apresentou espontaneamente, acompanhada pela mãe, e já foi presa. A polícia foi acionada. Quando chegou ao local, Francisco Alves já estava sem vida. Bom, lembrando que você pode participar conosco pelo 999961053, 999961053. Você está ouvindo o Acorda Piauí pela Rádio Cidade Verde, jornalismo líder do rádio piauiense. Whindersson Nunes, considerado o maior YouTube brasileiro com 39 milhões de inscritos, usou suas redes sociais na última sexta-feira para anunciar uma notícia muito boa: a construção de 2 teatros no Piauí. Um no município de Bom Jesus, sua terra natal, que terá capacidade para 100 lugares, e outro em Teresina, com capacidade para 700 lugares. Enquanto o do sul do estado levará o nome do humorista cearense Tirulipa, o da capital homenageará o humorista piauiense Disseu Andrade.
E o Disseu contou um pouco como soube da homenagem e o que representou para ele esse momento. 5h15 da tarde, ele mandou uma mensagem para mim. Quando eu vi, era 5h45, por aí. Eu retornei imediatamente. A mensagem era: oi, meu amigo. Aí eu fala: meu irmão, tal, como vai? Aí conversamos. Ele disse: foi um teatro. E o teatro vai se chamar Teatro de Seu Haddad. Eu kkkkkkkk e pronto. Fiquei esperando ele o que ele queria mesmo, né? O que ele ia falar, ou se era só falando mesmo. Às vezes ele fala comigo só mesmo. Mas eu esqueci que o Whindersson não brinca. Tudo dele é valendo. Por um segundo eu esqueci que o Whindersson ele não é de conversa fiada, não. Ele é muito focado no trabalho, sempre desde que eu conheço. Era para não ter acreditado de primeira. Ó, seu Delbrando aqui. Seu Delbrando, muito obrigado, viu? O Delbrando, pai do Whindersson. A gente teve, inclusive, conversando outro dia aqui numa live. Obrigado. Muito obrigado. Olha aí a homenagem que seu filho me fez. Uma coisa... E eu vou dizer, ele não tem vaidade, né? A gente estava falando naquele dia disso. Um cabo que... Por que a pessoa fala um teatro, geralmente botaria seu nome? Eu digo, é porque eu tiro as pessoas por mim e eu tinha vontade de eu fazer um teatro e botar meu nome. Aí depois chegou um certo ponto que eu pensei... Será se um dia realiza esse sonho? E aí o Whindersson vem e realiza. Pra mim, eu nunca nem tinha falado isso pra ele, nem nada, pra ninguém. Bom, e o próprio Whindersson, Joelson e Elivaldo foi muito pontual quanto a essa homenagem prestada aos dois humoristas. Ele falou no Twitter, né, abre aspas, não vou esperar ninguém morrer pra homenagear depois de morto, não. É vivo e pronto. Tá aí então Glenda Uchoa, trazendo a informação para nós da abertura desse novo teatro, né, feito por Whindersson Nunes. Tá saindo do bolso dele, né, Glenda? Tá saindo do bolso dele. Tudo do bolso dele. O Whindersson Nunes está pagando aí um teatro, fazendo um teatro. Uma grande obra, né? Uma obra. O Whindersson Nunes mostra aí que ele é bom, é talentoso, bom, e faz um grande, enorme sucesso, reconhecimento além Brasil e mostra a sua originalidade, o seu apego pelo nosso estado do Piauí através de uma coisa que ele faz muito bem, que é a arte. Tá aí então, rapaz, um Whindersson Nunes então homenageando o Dirceu Andrade nesse teatro que será inaugurado agora, e vai ser construído, melhor dizendo, a partir de agora. Bom, vamos falar agora de esporte, porque o Fluminense está com um problema, vai ter que abrigar o Fred lá, Elivaldo Barbosa. O problema, hein? O problema é que o Fred é do grupo de risco, né? Ele tem que ter cuidado. Ele já tá mais velho. Ele tem que ter um lugar lá especial nas Laranjeiras. Mas ele mostrou que está bem, ele foi de bicicleta de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, numa campanha espetacular, extraordinária, que superou todas as expectativas de arrecadação de alimentos para pessoas vulneráveis, carentes e que precisam de ajuda nesta época de pandemia. Então, o Fred, um excelente jogador de talento formidável. Claro que eu brinquei aqui, está um pouco acima da idade, mas ele ainda tem muito futebol para mostrar ainda. E a bola chegando para ele empurra para dentro. Artilheiro. E enquanto o Fred está chegando nas Laranjeiras, Wagner Love está deixando o Corinthians. Uma prévia do esporte com Fábio Lima. Bom dia, Fábio. Bom dia, Joelson, Elivaldo, ouvintes do Acorda Piauí. Ótima segunda-feira para todos vocês. Ouçam agora um resumo do que você precisa saber do mundo do esporte para começar a sua semana bem informado. Fim de semana histórico no UFC. A brasileira Amanda Nunes derrotou a canadense Felicia Spencer nos Estados Unidos e se tornou o primeiro nome do UFC a defender 2 títulos seguidos. Amanda Nunes é campeã do peso pena e também do peso galo. Agora a gente sai do mundo das lutas para o mercado da bola, que parece que está mais movimentado do que quando os torneios estavam sendo disputados. As novidades de maior destaque dos últimos dias foram o retorno do centroavante Fred para o Fluminense, a saída do atacante Wagner Love, que deixou o Corinthians e deve voltar para o CSKA da Rússia, e a renovação do contrato do Mister Jorge Jesus com o Flamengo. O treinador ampliou seu vínculo com o rubro-negro até junho de 2021. Todo mundo sabe que o sonho do Flamengo com o Jorge Jesus é conquistar o Mundial de Clubes. E lá na Alemanha tem um time quebrando recordes e que pode ser adversário do Mengão lá na frente. É bom ficar de olho. No sábado, o Bayern de Munique venceu o Bayer Leverkusen fora de casa por 4-2. São 90 gols em 30 jogos do líder do campeonato alemão, que está invicto a 16 partidas. A bola já está rolando na Alemanha, na Grécia e também em Portugal. No Brasil, o governo do Rio de Janeiro autorizou a volta do futebol, mas os clubes ainda não bateram o martelo.
Em videoconferência no fim de semana, Fluminense e Botafogo foram contrários ao reinício do Campeonato Carioca antes que a curva de casos de Covid-19 diminua, como aconteceu nos países onde os torneios já foram retomados. A decisão final pode sair em reunião prevista para esta semana. Esse é um assunto que já está rendendo e vai render muita discussão nos próximos dias. E ainda hoje no Acorda Piauí, a gente conversa sobre isso e muito mais. Às 8h15 eu volto. Saúde e até já! Saúde e até já, Fábio Lima. Saúde e até já, Fábio Lima. Agora são 7h05. Vamos falar mais sobre o processo de abertura daqui a pouco, abertura das atividades econômicas. Daqui a pouco tem entrevista ao vivo com o secretário Osmar Júnior. E daqui a pouco também vamos mostrar para você o que o Papa falou a respeito do Brasil, hein? O Papa falou sobre o Brasil ontem. Daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos já. Acorda Piauí. Cidade Verde. Acorda Piauí. Oferecimento SUV Citroën C4 Cactus. O SUV inspirado na sua história. Aproveite as promoções do Jardins Clube 3 e compre o seu apartamento novo. Estamos de volta com o Acorda Piauí às 7h08, hora certa da Clínica Medicardio. A Clínica Medicardio está localizada na Rua Olavo Bilac, esquina com a Quintino Bocaiúva. Lá você encontra uma clínica completa, resolvendo tudo num só lugar, com várias especialidades. O telefone 3303-1256, Clínica Medicardio. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Alisson, tá mandando um abraço aqui pra nós. Falando aqui do café que eu tô tomando, é verdade, Alisson, um abraço pra você. Joelson, bicicleta do Fred, só aquela mesmo, né? Porque fazer gol de bicicleta, mas nunca. Tá aqui o Alisson provocando pelo nosso Instagram. Obrigado a você que tá nos ouvindo. O Eduardo, muito obrigado, Eduardo. Tá dando um aplicativo. Alô, você motorista de aplicativo nos ouvindo pela 93,5. Bom dia a você também que nos ouve pela internet, acessando lá o radio.cidadeverde.com. Virgínia Marques desejando bom dia e o Alexandre Cardoso elogiando a Glenda, dizendo repórter poderosa essa Glenda Show. É verdade, Glenda tá aqui com a gente. Dê um alô aí pra ele, ô Glenda, por favor. Alexandre, muito obrigado. Bom amanhecer o dia sim, viu? Tá aí, Alexandre, obrigado pela mensagem através aqui do nosso Instagram. Estamos ao vivo pelo Instagram. Você pode mandar mensagens também para 99996-1053. É o número do nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem, tá? 99996-1053. Tem mensagem dos ouvintes, Glenda? Bem, Joelson, do Franzé, mandou um bom dia, equipe top de linha. Obrigada, Franzé. Obrigada, Franzé, mandando mensagens para 99996-1053. Agora são 7h10. Um dos setores que mais foi afetado pela pandemia causada pelo novo coronavírus, sem dúvida nenhuma, com mais de 4.000 demissões em Teresina, foi a construção civil, que está agora enquadrada nas atividades que vai poder, retomar aí, em breve os seus trabalhos, obedecendo a um protocolo de segurança. Nós vamos entrevistar agora o vice-presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil em Teresina, que é o Sinduscom, o Guilherme Fortes, para saber a expectativa dessa retomada. Guilherme Fortes, bom dia, obrigado por atender aqui o Acorda Piauí, obrigado mesmo. Vocês já estão prontos para obedecer esse protocolo de abertura, seguir cada uma das regras que serão apresentadas para o setor? Bom dia para você. Ô Joelson, muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade de falar logo agora pela manhã e a poder ajudar a socializar a informação. Veja que é um ponto que causa muita dúvida na população, tanto com relação à construção civil, bem como outros setores. No final de semana, nós tivemos a liberação do Piauí. O governador Wellington Dias, baseado em suas métricas de transmissibilidade, número de UTIs, liberou a construção civil e outros setores. Ou seja, qualquer prefeito que acompanhe o decreto do governador pode trabalhar, que é diferente da nossa capital Teresina. Com o Sinduscom, nós estamos falando por toda a regionalidade do Piauí, certo? Então isso é muito bom para vários setores, certo? Várias regiões do Piauí como um todo, que estavam totalmente paralisados. Mas aqui na capital, que concentra mais de 65% das obras, aí nós vamos ainda permanecer parados. Guilherme... E a nossa angústia
é porque os nossos protocolos foram apresentados ao prefeito há bastante tempo e até hoje não tivemos retorno e nem expectativa. Então ainda nós estamos navegando num mar revolto, sem horizonte. Dr. Guilherme Fortes, que é vice-presidente do Sinduscom, representa a construção civil. Bom, mas esse decreto que vai ser publicado hoje pelo governo do estado estabelece uns passos que precisam ser seguidos para a construção civil reabrir. Até que ponto esse anúncio de que a partir de hoje vocês começam a organizar a volta, não voltam hoje, mas começam a organizar a volta, até que ponto isso anima o mercado? Não, anima muito, não resta dúvida. A gente começa a criar protocolos para não só a construção civil vai retornar, como a gente ajuda a sociedade. Imagine bem, se aplicado o protocolo nas obras, certo? Hoje a transmissibilidade está próximo de 1, certo? O governador apontou 0,9, ou seja, no Piauí como um todo, mas deve ter regiões maiores. Então, a cada obra, aplicando seu protocolo, aquilo dali você vai fazer a busca ativa, que é o que nós estamos sempre falando nesse ponto. Ou seja, você vai conseguir identificar quem está com problema de saúde e poder isolá-lo. Ou seja, ali é um momento de fazer uma ajuda à sociedade e o retorno ao trabalho e do isolamento. Então, assim, ontem, nos nossos grupos de bate-papo, muitos empreendedores ficaram muito animados. E, assim, falando, não dá para voltar hoje. Por mais que sendo liberado, você precisa de uma semana de adaptação dos canteiros de obra. Porque não tem como. Nós paramos antes do decreto do prefeito, por medo, por querer entender o que está acontecendo. E agora a gente já realmente acredita que a doença está no nível de controle. A gente pode dar uma contribuição para a sociedade real para ajudar a controlar a doença. E para isso precisamos adequar os canteiros de obra. Doutor Guilherme, bom dia. Elivaldo. Elivaldo, bom dia. Bom dia. Nesse esforço aí, doutor Guilherme, já dá para se ter uma ideia da extensão do prejuízo causado por essa paralisação, que chega perto de 3 meses, num dos segmentos que mais emprega no estado? Olha, esse número e esse dado, eu acho que ninguém vai conseguir dar a realidade dele. A economia é um organismo vivo, a gente já percebeu isso muito bem. A pessoa que trabalha no supermercado aumenta o consumo, esse funcionário é contratado, aí ele vai comprar uma televisão, a pessoa da televisão compra mais televisão para vender, o vendedor fatura mais, com isso ele compra um carro, compra o carro ele abastece. Então, assim, a economia é um organismo vivo. Eu faço uma comparação sempre com a greve dos caminhoneiros. Nós tivemos uma greve há um tempo atrás, de 10 dias, impactou em 1% do PIB. Então imagina um desaquecimento da economia. Sendo que, óbvio, alguns lugares não pararam, como aqui em Teresina e ao longo do Piauí. Me preocupa muito a situação que nós estamos, principalmente dos pequenos empreendedores. É aquele cidadão que ele é o dono do empreendimento e contrata mais 2 ou 3 pessoas. Imagine só, esse empreendedor, ele teve acesso à medida provisória, ele fez suspensão de contrato. Esses funcionários voltam hoje a trabalhar, vão bater na porta da empresa. E aí? Que não pode abrir. Tá, então, doutor... Não pode nem fazer a redução de jornada, porque não pode trabalhar. Tá, como é que esse empreendedor vai pagar o salário desse funcionário? Como é que ele vai honrar as contas? Então a gente está beirando o caos completo. Nós temos 72 mil pessoas que acessaram o benefício da medida provisória. A pergunta não é se quando vai voltar, a que custo vai voltar, a que estrago nas famílias dessas pessoas vão ser causados. Então a gente aguarda com muita ansiedade esses protocolos da Prefeitura de Teresina. Tá, doutor Guilherme Fortes, da Construção Civil, vice-presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Teresina. O senhor fez referência aqui ao benefício, aquele adesão, né, do programa do governo federal, que ia pagando o salário das pessoas, ajudando no pagamento.
Isso acabou. A construção civil também é afetada por isso? Também aderiu a esse tipo de procedimento? Ou pelo tamanho da indústria não era aplicado à construção civil? Olha, a construção civil usou uma estratégia, certo? Indicou uma estratégia. Como nós temos um bom relacionamento com o nosso sindicato laboral e nós, como falamos, entramos na quarentena antes, por não conhecer o tamanho do problema, a gente sugeriu ao sindicato que nós começássemos por 21 dias com um ajuste de tempo, ou seja, um banco de horas. Então, praticamente, a maioria das indústrias de construção civil, elas entraram um pouco mais tardia. Então, nós temos aí mais uns 20 dias a partir do dia de hoje. Isso, algumas, eu não posso generalizar para todos, certo? Doutor Guilherme. Agora, a maioria das pequenas empresas aderiram ao benefício da suspensão do contrato de trabalho. Doutor Guilherme, em relação à política econômica de um modo geral, a construção civil foi um dos setores mais abalados antes da pandemia. Já reclamava aí da Caixa Econômica, o restabelecimento do crédito, do financiamento, de políticas de financiamento de casa própria, de estímulo à construção civil na moradia, em obras de infraestrutura, enfim. Era um setor que já estava ali sentindo já os efeitos econômicos. Com a pandemia, eu imagino, a crise se agravou de forma substancial. E agora, no pós-pandemia, esse esforço para reaquecer a atividade pela via do financiamento e de retomada dos investimentos, ele se torna, eu creio, muito maior para restabelecer um padrão mínimo de competitividade para a construção civil. Não resta dúvida, essa é uma afirmação corretíssima. Essa extensão é muito danosa. O cliente da construção civil, o novo morador, a primeira moradia, ela é vendida através de um banco. E esse banco quer saber se a pessoa tem renda e há quanto tempo tem renda. Hoje você não faz um financiamento bancário com um cliente com menos de 4 meses de histórico bancário. Então, no meio de uma crise, com desemprego, com baixa renda, com perca de renda informal, isso vai impactar diretamente. Mas, assim, ao mesmo passo, percebe-se um movimento da Caixa Econômica, prorrogando por 6 meses as parcelas, entendeu? Dando pausa no contrato de financiamento, abrindo algumas condições. Nós, em Teresina, infelizmente, vamos perder os benefícios que o governo federal e a Caixa Econômica estão colocando para as novas obras, por estarmos parados. O Brasil todo teve benefício disso. Nossos benefícios vão ser deslocados para as outras cidades do país, porque nós não conseguimos mostrar que a construção civil não deveria ter parado. Aliás, deveria ter parado, como a gente parou naquele momento, até entender, mas retornado em algum momento. E não estarmos isolados no Brasil. Hoje, a Teresina é a única cidade do país que não tem obra funcionando. Imagine como é que pode uma pessoa dentro de uma máquina, de um ar-condicionado, 5 pessoas numa terraplenagem, isso não possa funcionar. Qual é a possibilidade de um contaminar? É muito remoto. É um ambiente seguro, não tem visita. Nós estamos com as obras do DENIT parada, entendeu? É uma coisa que a gente não consegue ver razoabilidade. E eu quero agradecer ao senhor. Muito obrigado, doutor Guilherme Fortes, vice-presidente do Sinduscom. Obrigado pela atenção aqui com o Acorda Piauí. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, José. Bom dia. Abraço, bom dia. Bom dia, doutor Guilherme Fortes. Falando a respeito da construção civil, o primeiro setor que volta às atividades, junto com o setor de automóveis e da saúde, claro que não voltam hoje. Voltam somente depois que começarem, ou que cumprirem todas as determinações organizadas de saúde e segurança. Então, começa hoje a se preparar. Hoje começa a preparação do setor para a volta das atividades econômicas. E para a tomada dessas decisões é muito importante a transparência dos dados, das informações. Mas o Ministério da Saúde acabou se envolvendo em mais uma polêmica. O Ministério apagou da sua plataforma oficial os números consolidados que revelavam o alcance do novo coronavírus no Brasil, provocando críticas imediatas dos demais poderes e da sociedade civil organizada. Depois de ficar fora do ar na sexta-feira, o site voltou ao ar no sábado, somente com as notificações que foram registradas nas últimas 24 horas. Agora, no portal, não constam mais os números, o número total de pessoas infectadas pelo vírus no país, desde o início da pandemia.
nem o acumulado de óbitos provocados pela Covid-19 no território brasileiro. Também foram apagadas no site as tabelas que mostravam a curva de evolução da doença desde que o Brasil registrou seu primeiro caso no final de fevereiro, e gráficos sobre infecções e mortes por estado. O Ministério Público Federal chegou a instaurar aí um procedimento extrajudicial para apurar essa exclusão, deu 72 horas para que o governo se manifestasse a respeito do assunto, e o presidente Jair Bolsonaro defendeu a mudança nessa comunicação sobre a Covid-19 no Brasil e disse o seguinte, abre aspas, ao acumular dados, além de não indicar que a maior parcela já não está mais com a doença, não retratam o momento do país. Outras ações estão em curso para melhorar a notificação dos casos e confirmação diagnóstica. Fecha aspas, disse o presidente Jair Bolsonaro através do seu Twitter. E houve reações até de presidente de poderes, Elivaldo. Joel, só aí vale a frase dita no final de semana, creio que numa entrevista, numa rede social do ex-ministro Henrique Mandetta. Diante de toda essa situação envolvendo o governo federal, o presidente Bolsonaro, o que se conclui é que o governo federal ele consegue a proeza de ser pior, mais danoso do que o próprio coronavírus. Tá aí agora, são 7h23, você está ouvindo o Acorda Piauí. No início da pandemia, o governo federal editou um decreto de calamidade que dispensa muitas administrações de fazerem os procedimentos comuns de licitação. É um mecanismo criado para desburocratizar a máquina num cenário de emergência. No entanto, nem sempre é usado de boa fé. No Rio de Janeiro, em Santa Catarina e no Pará, já houve busca e apreensão, bloqueio de bens e até prisões por causa de contratações suspeitas feitas por governos estaduais. Sobre este universo em que a corrupção acha brechas e se instala mesmo diante de um cenário de calamidade pública, nós vamos conversar com o procurador de Justiça no estado de São Paulo, e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Doutor Roberto, bom dia, obrigado por atender aqui o Acorda Piauí. Por que é tão preocupante e o que fazer para evitar que essa desburocratização acabe corroendo o dinheiro público? Bom dia. Bom dia, Joel, sou Erivaldo. Um prazer falar com a Acorda Piauí, na Rádio Cidade Verde. Um abraço aos amigos aí do Piauí. Realmente, essa situação é muito triste, é muito dramática. A corrupção em si já é um problema preocupante, porque ela implica na negação de saúde, educação, saneamento básico, segurança, moradia, em condições normais, em situações normais em que não há pandemia. Quando há pandemia, quando há um afrouxamento nas regras para que os contratos sejam celebrados com mais velocidade, para proteger vidas, proteger a saúde das pessoas e, com isso, acelerar os processos, isso se torna ainda mais dramático, né? O Estado agiliza os procedimentos e as pessoas inescrupulosas, desonestas, tiram proveito dessa situação para praticar atos desonestos. Vendem respiradores falsificados, superfaturam, né? Fraudam esses contratos e, com isso, mais gente vem a óbito, mais gente tem a sua saúde desprotegida. Portanto, o que se percebe é que a corrupção se vê viva e presente, mesmo em tempos de pandemia. Agora, doutor Roberto. Pois não. Doutor Roberto Liviano, agora, o senhor faz uma crítica aos decretos emergenciais ou eles precisam continuar existindo e tendo um papel importante? Não, nós precisamos ter clareza que a situação emergencial ela é uma realidade. A pandemia é uma realidade, essa emergência ela tem absoluto sentido. O que é inadmissível é a prática desses atos desonestos, mesmo diante dessa situação. Por isso é que o cidadão tem que ter total atenção, por isso é que a transparência é necessário jogar luz. Inadmissível esta mudança de metodologias do Ministério da Saúde, querendo estabelecer a opacidade. Todo mundo tem direito de saber o número de óbitos que estão ocorrendo com clareza total sobre as informações. Isso é absurdo, inadmissível. Portanto, é importante que o cidadão tenha direito de saber essas informações e que possa denunciar os atos de corrupção. Por isso que o Instituto Não Aceito Corrupção
oferece ao cidadão um canal de denúncias para que ele denuncie esses desmandos, denuncie casos de corrupção que ele verifique que ocorreram durante a pandemia. Esses superfaturamentos, essas verbas desviadas para enfrentar a pandemia, é o corrupto vírus. E é muito fácil e não é necessário se identificar. Doutor Roberto. Pode ser anônima. Pois não. Doutor Roberto, bom dia. Sobre, bom dia. Então, o Instituto, a entidade, ela avalia, não tem uma avaliação positiva da ação pública brasileira no enfrentamento à Covid-19? Veja, o enfrentamento à Covid-19, a meu ver, falta uma coordenação, falta um planejamento, principalmente falta diálogo, né? Nós temos que ter, antes de mais nada, diálogo. A gente percebe uma descoordenação entre o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. O tempo da campanha, ele terminou. Nós estamos em meio a uma crise e o elemento mais importante é diálogo, é coordenação. Os problemas municipais são diferentes dos problemas estaduais e o tempo da campanha foi para trás e é necessário que você administre o cobertor curto e você mande as verbas onde é necessário. Pouco importa se é aliado, se é de oposição, nós precisamos enxergar o país. São vidas humanas que correm risco. A meu ver, não há uma boa gestão e para cuidar da saúde, nós precisamos à frente do Ministério um médico, quem tenha noções claras, conheça com propriedade a administração da saúde. Como nós tínhamos o ministro Mandetta, como havia o ministro Taishi, ninguém melhor para cuidar da área da saúde que um médico. Isso é algo internacional no mundo todo. Quem cuida da saúde são os médicos. Então nós estamos, infelizmente, servindo como mau exemplo em todo o mundo. É lamentável, é triste, e isso nos coloca na contramão de tudo que se vê em todo o mundo em relação ao enfrentamento da pandemia. É muito triste. Nós estamos conversando com o Procurador de Justiça do Estado de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Dr. Roberto Liviano. Dr. Roberto, ser emergente, ser urgente, ser ágil, não significa não ser transparente. Como é que a população pode acompanhar esses gastos e fiscalizá-los? A população precisa se organizar, né, dentro do possível, ter uma lupa muito próxima, todo mundo na sua cidade, no seu estado, ficar de olho vivo. Hoje em dia as pessoas têm o seu aparelho celular e prestar atenção nas verbas que são repassadas, como que essas verbas são usadas. Esses respiradores efetivamente foram entregues, esses respiradores foram comprados em preços compatíveis. Nem sempre isso é fácil, por isso é importante a organização das pessoas, ficar monitorando estas verbas, verificar se os serviços estão funcionando, fazer a fiscalização. Não é importante apenas a consciência do voto, mas também a fiscalização de como o dinheiro é gasto. Isso não é fácil, isso exige perseverança, resiliência, mas é imprescindível para que nós tenhamos serviços de melhor qualidade. Esse é um apelo que nós precisamos fazer e também é importante que cada um difunda este chamamento aos demais cidadãos, para que nós tenhamos um olho vivo de todos presente em relação a isso, para que o governo, para que os governantes se sintam fiscalizados, não só pelo judiciário, não só pelo Ministério Público, não só pelos tribunais de contas, não só pela imprensa, mas pelo próprio cidadão, presente, olho vivo, e que o cidadão não venda o seu voto por uma cesta básica, uma cadeira de rodas, uma dentadura, que ele tenha dignidade, não venda o seu voto e fiscalize os seus direitos como cidadão de maneira intensa, de maneira plena. Doutor Roberto, o Instituto Não Aceito Corrupção está aí com o Corrupto Vírus, que é uma espécie de programa, aplicativo. Como é que funciona para fazer denúncias através desse meio? Muito fácil. Na verdade, é uma ferramenta que nós criamos e ela está dentro do nosso site. Basta clicar www.nãoaceitocorrupção.org.br. Lá as pessoas vão encontrar algumas informações
sobre a pandemia, sobre calamidade, aumento de riscos de corrupção, informações muito simples, muito básicas, e vão encontrar o espaço para oferecer as denúncias. Não precisam se identificar, vão fazer um breve relato dos fatos, e essa denúncia vai ser encaminhada ao Ministério Público Brasileiro, em âmbito estadual, em âmbito federal, no âmbito do Ministério Público de Contas, para a devida tomada de providências. Repito, não é necessário se identificar. www.nãoaceitocorrupção.org.br. É o Corrupto Vírus, a ferramenta do Instituto Não Aceito Corrupção, para que o cidadão possa exercer a sua cidadania e fiscalizar o uso do dinheiro público a serviço da sociedade. Tá aí, então, muito obrigado ao Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Obrigado pela participação aqui conosco. Bom dia. Um grande abraço, uma grande alegria falar com vocês. Convido-os também a seguir o Instituto Não Aceito Corrupção nas redes sociais, Não Aceito Corrupção, Instituto Não Aceito Corrupção, no Facebook e no Instagram. Um grande abraço. Grande abraço, doutor Roberto Liviano. Agora são 7h33. Você está ouvindo a Rádio Cidade Verde, jornalismo líder do rádio piauiense. Olha, Joelson, nosso ouvinte assíduo, o Eduardo Moraes, já mandou uma participação aqui e uma pergunta. Ele pergunta, gostaria de saber se já existe algum procedimento para a testagem dos motoristas de app, de aplicativo, né? Pois só até agora foi realizado apenas para taxistas e mototaxistas, sendo que a classe de motoristas de aplicativo é bem grande. Eduardo, nós temos a informação de que a Prefeitura pretende fazer esses testes também com motoristas de aplicativos em uma outra etapa desse combate à pandemia. Também temos a participação do Humberto. Bom dia, Humberto. Ele manda aqui. É incrível que vocês batem nesse presidente. Quem é o Mandetta? Vamos ver a história dele. Interroga aí o... bater no presidente. Quem bateu no presidente? Não, pois é. Estamos trazendo fatos, né, da realidade do governo. E também o Bernardo mandou aqui também, Joelson. Bom dia, Joelson, Elivaldo. Parabéns pelo programa. Aqui em Teresina está liberada a construção civil. Bernardo Fontinelli, da Santa Maria. Ainda não está liberado, mas a partir de agora eles começam a se adaptar a um programa de atividades para que possam aí no futuro, daqui a pouco, voltar às atividades. Mandar um abraço pro Hércules Solon, que está nos ouvindo aí pelo Instagram, acompanhando ao vivo pelo Instagram. Obrigado, hein? O Instagram é @Rádio Cidade Verde, hein? Você pode nos assistir e também mandar a sua mensagem pelo @Rádio Cidade Verde no nosso Instagram. Muito obrigado ao Daniel Paulo, a Silvia Freitas, ao Etevaldo. Oi, Etevaldo, um abraço para você. Maria do Socorro, um abraço a todos vocês. Grande Hércules, ao Dário Medeiros, a Jaqueline Machado, obrigado pela audiência. Fábio, que daqui a pouco está com a gente. O Edson Conceição, obrigado a vocês, acompanhando através do Instagram, @Rádio Cidade Verde. E o Papa Francisco fez uma referência ao número de mortes provocadas pelo coronavírus no Brasil, durante a cerimônia do Ângelo ontem, né? Tradicional oração da Igreja Católica, que acontece em louvor à Virgem Maria e ao momento da concepção de Jesus. Dirigindo-se a centenas de pessoas que recebiam a bênção na Praça São Pedro, o Papa Francisco apontou que a Covid continua fazendo muitas vítimas, especialmente na América Latina. Ele disse, na última sexta-feira, em um país... uma morte por minuto, terrível. Mas embora não tenha citado nominalmente o Brasil, o Papa Francisco fez essa referência à marca de 1.473 mortes em um período de 24 horas, alcançada na última quinta-feira, né, dia 4, exatos 100 dias após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil. Tá aí então, Glenda Uchoa trazendo a informação de como o Papa fez referência ao Brasil, infelizmente, com dados ruins dessa pandemia. 7h36. Rápido intervalo, na volta nós vamos trazer as informações da entrevista com o secretário Osmar Júnior falando a respeito da reabertura das atividades econômicas. Voltamos já, não saia daí. Acorda Piauí, Cidade Verde. Acorda Piauí. Oferecimento SUV Citroën C4 Cactus. O SUV inspirado na sua história. Aproveite as promoções do Jardins Clube 3 e compre o seu apartamento novo.
7h38, hora certa da Clínica Medicardio. A Clínica Medicardio está localizada na rua Olavo Bilac, esquina com a Quintino Bocaiúva. E vamos agora trazer a entrevista ao vivo do secretário Osmar Júnior, falando a respeito do decreto de isolamento social no Piauí. Entrevista ao vivo para Nádia Rodrigues. Vamos ouvir. Estabelece restrições às atividades, tal qual estava ocorrendo até ontem. Tem alguns setores que passam a ser permitidos e eu queria que o senhor explicasse como vai ser essa volta. Então, não é a partir de hoje, segunda-feira, que esses setores começam a funcionar, mas a previsão para ainda essa semana? Olha, o governador, logo mais às 9 horas, no Palácio de Karnak, ele vai lançar o Pro-Piauí, que é o Pacto pela Retomada Organizada das Atividades Econômicas em nosso estado. Esse programa, ele vai estabelecer, através de um comitê, relacionamento com os diferentes setores econômicos e sociais para, de forma organizada, através de protocolos que vão regular o processo de retorno dessas atividades, que o nosso estado, assim que os índices epidemiológicos demonstrarem, possa voltar à atividade normal. Portanto, o que vai acontecer a partir de hoje com o Pro-Piauí, que é o Pacto pela Retomada Organizada? É que os setores começarão de forma organizada a retornar à sua atividade. O governador determinou que os primeiros a serem estudados, aprovados e assinados os protocolos sejam da construção civil, setor da construção civil, setor de serviços de saúde e o setor automotivo. Esses três setores, nessa semana, acredito eu, e aí é um pacto que envolve o governo do estado, as prefeituras e as empresas, eles vão sentar-se à mesa e vão firmar um protocolo, como que dia volta, como é que vai ser o trabalho, quais são as limitações que existirão, porque a preocupação principal é com a saúde. A pandemia, ela está ainda em fase de crescimento no Brasil. Ela não está controlada ou em fase de decréscimo, apesar de, em algumas regiões, ela já demonstrar que está se aproximando do seu pico. No caso do Piauí, eu queria destacar, que eu considero importante, que houve uma grande parceria dos governos, do governo do estado, comandado pelo governador Wellington, mas também das prefeituras. Eu destaco aí o papel do prefeito Firmino, do prefeito Jonas Moura, da cidade de Água Branca, que representa os prefeitos, uma parceria com os demais poderes, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas, a Advocacia também entidades, também o governo federal aqui, o 25BC, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, enfim, todos juntos, e nós acreditamos a essa unidade, a esse trabalho, o fato de que o Piauí, felizmente, está colocado hoje no nível de contaminação muito abaixo da média brasileira e, sobretudo, muito abaixo aqui dos seus vizinhos do Ceará e do Maranhão. Inclusive, essa união, ela foi fundamental, e essa união, essa unidade que o governador quer que continue, para assim como começamos o isolamento social, nós possamos concluí-lo de forma organizada e superar essa Covid-19. Obrigada, secretário Osmar Júnior, que é o secretário de governo, portanto, às 9 horas. A entrevista do secretário Osmar Júnior, daqui a pouco às 9 horas da manhã o governador assina o decreto, ou faz um ato, né, um gesto em relação a esse decreto, uma formalidade, uma solenidade, para falar a respeito das medidas que estão sendo tomadas. O secretário Osmar Júnior, então, deixando claro a Elivaldo Barbosa que não estamos falando de uma abertura de hoje, não. É um processo que começa a partir de hoje. É verdade, o governo do estado ele não tomou a medida de autorizar a reabertura de setor nenhum a partir de hoje, conforme o secretário de governo Osmar Júnior informou agora há pouco, nessa entrevista concedida ao Notícia da Manhã em cadeia aqui com o Acorda Piauí da Rádio Cidade Verde. Hoje serão formalizados protocolos, gestos. Eu diria, Joelson, que é um aceno para a reabertura, porque a reabertura não pode ser simplesmente um decreto dizer, olha, pode abrir. Não, não é isso.
esse pode abrir tem que ser acompanhado de medidas de planejamento, dos chamados protocolos de exigências que serão monitoradas pelo poder público para que essa volta ocorra de modo planejado. Por exemplo, para ser assim, um exemplo bem real, o setor automotivo, uma determinada concessionária, ela vai voltar com a metade dos funcionários. Turnos dividido em turnos, ela vai verificar. Se tem 100 funcionários, 50 vai atender lá determinada quantidade de clientes por dia. E cada cliente atendido com um certo distanciamento, enfim, com todas essas medidas restritivas. Na construção civil, como o próprio vice-presidente do Ciduscom informou, é uma atividade de baixo impacto. O canteiro de obras, de toda obra, já é isolado. O distanciamento é natural, fica o mestre de obra de um lado, o pedreiro de outro, o auxiliar de outro, então já é mais fácil você estabelecer esse controle. Além da chamada busca ativa para verificar qualquer caso de atropelo no estado de saúde dos operários. É certo que esse momento é importante porque acena para uma volta ao normal, mas não um normal qualquer, a um novo normal. Jorge, eu queria parabenizar, aproveitar aqui o nosso ouvinte, o Coronel Lídio Filho, ouvinte assíduo aqui do jornal do nosso Acorda Piauí, satisfeito pelo retorno do Acorda Piauí. E hoje é o aniversário dele, Joelson. Parabéns, Coronel Lídio. Coronel Lídio, que é também pré-candidato a vereador de Teresina. Recentemente ele se filiou ao PTB e está aí nessa luta tentando uma vaga na Câmara Municipal. Coronel Lídio, felicidade, saúde, muitos anos de vida. Um forte abraço e obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência aí, Coronel Lídio. Obrigado também pela participação aqui conosco. E nós estamos recebendo aqui Yala Sena do Cidade Verde.com, editora-chefe do CidadeVerde.com. Bom dia para você, Yala. Bom dia, Joelson, Elivaldo, bom dia, ouvintes aí da Acorda Piauí, prazer estar aqui com vocês. Fazia tempo boa que a gente sorte não dava, aí. Esse bom dia aqui. Estamos dando aqui boa sorte, vim até de amarelo aqui para dar energia. Você está parecendo uma atleta do Borussia Dortmund. Dortmund, né? Verdade? Verdade, tá aí a cara do Borussia. Minha querida Yala Sena, do CidadeVerde.com. Hoje acabamos de trazer aí as informações, a entrevista com Osmar Júnior, secretário de governo de Wellington Dias, falando sobre a abertura gradual que começa a partir de agora. Não abre, nada vai abrir hoje, né, Yala? Vai ser um processo, na verdade. Né? Na verdade, o governo hoje está lançando o programa, né? E aí ele vai divulgar qual é a nossa expectativa, é que divulgue que protocolos, o que vai funcionar na Constituição Civil, que eu estava ouvindo agora há pouco o vice-presidente do sindicato, quer dizer, eles ainda não estão sabendo, mas o Portal Cidade Verde já está sabendo que o governo do estado, ele vai liberar 50% da capacidade, por exemplo, a jornada vai ser reduzida, hoje a jornada de 8, 10 horas vai ser reduzida para 5 e também todas as medidas de proteção, né? Então, o governo vai anunciar também que a área de psicologia, por exemplo, tem que ter agendamento, tem que adotar todas as medidas de proteção em relação... Então, a nossa expectativa é porque o que acontece? A consulta pública apresentou mais de 1.100 sugestões, então o final de semana foi bem puxado de reunião, de tanto para a gente, né, que estava no dia de plantão até 1h da manhã, justamente por conta dessas mudanças, esse frenesi, assim, porque conversava com um, dava sugestão. Eu sei que hoje, finalmente, o protocolo vai estar pronto, esses 3 protocolos que vai ser divulgado. O que o Portal Cidade Verde também está trazendo é que o governo, ele vai, a cada 14 dias, vai lançar hoje os 3 setores, né? Então, lançam os 3 setores, as empresas têm que aderir ao protocolo, têm que adotar as medidas sanitárias, tudo isso, mas a cada 14 dias, por exemplo, a partir da Constituição Civil, vamos dizer, na quarta-feira ou na quinta-feira, já está no ponto, porque ele precisa adotar medidas, né? Precisa ter adequar ao protocolo. Né? Então, a partir daí, vai ter 14 dias, o governo vai estar avaliando, e aí novos setores, por exemplo, se realmente, depois desses 14 dias, vamos dizer 2 semanas, né, que o comitê vai estar avaliando a cada segunda-feira uma avaliação, então, a cada 14 dias, se realmente tiver tudo ok, vamos dizer que são os critérios, número de casos, número de óbitos, número de internações e número de ocupações hospitalares, tudo ok, né, com aqueles parâmetros que o governo colocou, que você confere no CidadeVerde.com, aí libera os novos setores. Os próximos setores, daqui a 15 dias, mais ou menos, que está aí na lista do governo, é justamente o comércio varejista e atacadista, né? Então, há essa perspectiva, né, mas o comitê, o governo
tá colocando isso, toda medida de cautela, né? Isolamento está mantido, precisa usar álcool gel, viu, Joyce? Inclusive, Dia dos Namorados aí chegando, o presente tem que ser máscara. Presente remoto. Tudo remoto. Não, tem que entregar presente, máscara e álcool gel. Máscara e álcool gel, pelo menos. Pelo menos. Então, o Portal Cidade Verde está trazendo essas novidades aí, nós estamos nessa expectativa, vamos lá. O governo hoje voltou, né? O governador saiu do seu QCG lá do sítio. Da Cacimba hoje Velha. ele vai receber a imprensa com toda a medida. Já liguei para o Alisson pedindo, olha, tem que ter o distanciamento e tudo, ele disse que vai ser tudo respeitado, e para anunciar essas novas medidas, esses protocolos que estamos todos aí na expectativa, não só a população, como também os empresários, né, desse setor, Joelson. Tá aí então, Ialaceno, cidadeverde.com, tá lá Isso. tudo, né? Então você acessa cidadeverde.com e tem os detalhes das informações com Ialaceno e sua equipe. Vai estar no Karnak com você, Iala? Eu vou não, porque você sabe que tem muito pepino aqui, abacaxi verdade, para resolver, não né? Não para. Aí eu vou... eu vou... ali, mas nós temos uma equipe. De uma barreira sanitária hoje, meio-dia. É verdade. Fazendo teste, inclusive, tá fazendo teste nos consumidores lá. Mercado do estado tem que ter todo o cuidado. Mas estamos com a equipe lá, com certeza, a TV, o portal, a rádio, tá todo mundo. Daqui a pouco já vai estar lá de prontidão, com sua máscara, seu álcool gel. Já estou com ela aqui. Tá certo, Iala. Obrigado, Iala. Um abraço. Acesse o cidadeverde.com para mais informações. Agora são 7h49. Agora ficou mais fácil comprar seus Jardins Clube 3. Nesse momento de pandemia, a Caixa Econômica Federal está facilitando ainda mais o financiamento para seus clientes. Você tem até 6 meses para começar a pagar as parcelas do seu financiamento. Você ainda tem R$7 mil de desconto na entrada e pode usar o seu FGTS. Procure uma imobiliária e faça a sua simulação. Não perca tempo. Últimas unidades. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho são 7h50. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos trazer informações aqui com o João Bandeira. Ele vai falar do interior do estado. Atenção, notícias do interior. E o destaque de Elivaldo Barbosa na Política em Detalhes. Daqui a pouco, voltamos já. Acorda Piauí, Cidade Verde. Acorda Piauí. Oferecimento SUV Citroën C4 Cactus. O SUV inspirado na sua história. Aproveite as promoções do Jardins Clube 3 e compre o seu apartamento novo. Agora são 7h53, 7h53, oferecimento da Clínica Medicardio. A Clínica Medicardio está localizada na Rua Olavo Bilac, esquina com a Quintino Bocaiúva. Lá você encontra uma clínica completa, resolvendo tudo no só lugar. 3303-1256 é o telefone da Clínica Medicardio. Os ouvintes estão participando, Glendo Show. Participando, Joelson e Elivaldo, o Walter manda nos parabéns pelo retorno, né? Sejam bem-vindos novamente. Ó, Walter. Que bom, Walter. Obrigado, hein? Também tem dúvida do Iglesio. Lojas de material de construção entram nessa primeira etapa? Entra na primeira etapa. Entra sim. Né? Não é só a construção, não. Não é só a obra em si. O comércio, varejista, atacadista da construção civil também seriam contemplados, obedecendo aí isso que a gente tem batido muito, mas que não é só abrir as portas da loja. É o tal protocolo com as medidas de cuidado. A partir de agora vai iniciar o processo de abertura. Vão abrir as portas hoje. Vão mostrar que se adaptaram e aí dentro dos prazos aí de 3 dias, 5 dias, 1 semana, 10 dias, dependendo do tempo de adaptação, vão abrindo lenta e progressivamente, tá bom? Agora, vai mandando mensagens também, hein? 999961053 é o número do nosso WhatsApp para a sua participação. 999961053. Você também nos acompanha pelo Instagram, @Rádio Cidade Verde. 7h54. Correspondente do interior. Correspondente do interior com o nosso João Bandeira. João Bandeira, bom dia para você. Vamos começar falando a respeito de Floriano, que tem plano de volta às atividades econômicas por lá. Bom dia. Bom dia, Joelson. Bom dia a todos. Pois é, Joelson, a Prefeitura de Floriano divulgou um plano de volta do comércio dividido em 3 fases. O prefeito Joel Rodrigues ainda vai definir a data para que o plano entre em prática. A fase 1 mantém os serviços essenciais,
permite o funcionamento dos estabelecimentos que prestam serviços de saúde, o comércio varejista, atacadista, lojas de departamentos, prestadores de serviço, atividades de beleza, tatuagem, construção civil e lojas dos shoppings. As praças de alimentação e cinemas continuarão fechadas. Na fase 2, irão retornar as academias e a saúde odontológica, todos com limitação de acesso. Na fase 3, voltam bares e restaurantes, obedecendo distanciamento e medidas sanitárias, além de horário de funcionamento. Escolas, shows e casas noturnas continuam com atividades suspensas. Aliás, vamos lembrar que cabe a cada município fazer as suas regras, né, Elivaldo Barbosa e João Bandeira? É verdade. O caso de Floriana é o mais recente, que o João Bandeira nos traz agora, e também na semana passada tivemos Paulistana, já falamos aqui no jornal hoje, e essa polêmica de hoje, que envolve lá o prefeito de Marcolândia. Né, o Chico Pitu. Exatamente. Que vai abrir tudo lá. E para amanhã está prevista a abertura de Campo Maior, anunciada pelo prefeito Ribinha. Olha aí, Campo Maior também anunciando a reabertura das atividades econômicas. E a Promotoria de Justiça de Alto Longar ingressou com uma ação, João Bandeira, contra o município. O que aconteceu? É verdade. A Promotoria de Justiça de Alto Longar ingressou com ação judicial contra o município para que este crie em seu portal da transparência uma aba específica para informar todos os gastos feitos no combate e na contenção da pandemia do novo coronavírus. A promotora de justiça, Denise Aguiar, autora da ação, pede ainda que seja fixada uma multa diária de R$10 mil a ser aplicada em caso de descumprimento, com a utilização desse valor na execução de ações e serviços no âmbito das políticas públicas de saúde. Tá aí então, Alto Longar, portanto, aí nessa refrega com o Ministério Público através da promotora de justiça Denise Aguiar. E olha, em apenas uma semana o registro de casos confirmados de Covid em Parnaíba aumentou. Aumentou de forma preocupante, Bandeira. A população de Parnaíba bastante assustada e não se sabe os motivos para esse crescimento tão elevado do número de casos de Covid-19 lá no litoral do estado. Em apenas uma semana, o registro de casos confirmados de Covid-19 em Parnaíba aumentou de 471 casos para 897 casos, um aumento de 426 novos diagnósticos da doença em um espaço de tempo de 7 dias. Na semana passada, o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, o EDA, recebeu da Secretaria de Saúde do Piauí 7 novos respiradores para ajudarem no tratamento de pacientes com Covid-19 lá em Parnaíba. A unidade de saúde passa, a partir da entrega dos equipamentos, a funcionar com 74 leitos, sendo 49 clínicos e 25 de unidade de terapia intensiva. Parnaíba, infelizmente, após Teresina, é a cidade piauiense com mais casos de Covid-19. Números crescentes, viu, Números Jorge? crescentes, pois é. Desde o começo da pandemia, Elivaldo Barbosa, que há uma dificuldade de Parnaíba de se inserir nesse trabalho de controle feito em todo o estado. É verdade. Além da resistência da administração municipal, as medidas restritivas têm sido contra, acompanhando mais ou menos a lógica, até pela afinidade política e ideológica do prefeito Monsanta com o presidente Jair Bolsonaro. Além do mais, há aspectos geográficos também, João, que envolvem Parnaíba. Parnaíba, que fica ali uma cidade do litoral, mas é polo para uma região muito próxima ali de municípios próximos, como Cajueiro da Praia, Luiz Correia, Ilha Grande, que fica ali do lado, então muita gente passa para lá. E do Maranhão também há municípios próximos que há uma integração muito forte. Então esse intercâmbio, eu imagino que as autoridades sanitárias do município e da saúde devem apontar como talvez um dos casos, um dos motivos para essa explosão de casos de Covid-19 na cidade de Parnaíba. Índices bastante elevados, né, Elivaldo? Correto. Elevados e preocupantes. Vamos torcer para que eles possam reverter essa situação, com o apoio, a força de todas as equipes médicas. Bandeira, obrigado, hein? Eu que agradeço, Gelson. Na quarta-feira a gente está de volta com mais informações do correspondente do interior. Até lá. Quarta-feira tem mais correspondente do interior com João Bandeira. Agora são 7h59. Rádio Cidade Verde, jornalismo líder do rádio piauiense. A política em detalhes, com Elivaldo Barbosa.
Elivaldo Barbosa traz o destaque da política nesta segunda-feira, 8 de junho, mas claro, você vai cumprimentar a Gabriele Alves. Gabriele Alves, a Gabi das redes sociais, já está aqui nos prestigiando a nossa volta. Seguramente estaremos nas redes sociais Cidade Verde daqui a pouco, viu? Na famosa frase, arrasta pra cima. Arrasta pra cima com Gabriele Alves. Arrasta pra cima. Bom dia, Gabi. Olha, Joelson, depois da maratona de encontros do final de semana com a área técnica, com o Tribunal de Justiça, com a Assembleia Legislativa, hoje o encontro pedido pelos deputados estaduais ocorrerá com o governador Wellington Dias, através, obviamente, de uma videoconferência. O encontro é exatamente para afinar as ações que o governo está propondo a partir de hoje no enfrentamento à pandemia da Covid-19 no Estado e o necessário, importante, oportuno apoio e envolvimento dos deputados estaduais, independente de cor partidária, sendo governista ou oposicionista. O importante é que haja esse engajamento, essa afinidade das ações, até porque as pressões também sociais, elas batem as portas dos gabinetes dos parlamentares e há um clima também de muita apreensão, preocupação em torno dessas medidas. Então o encontro ocorrerá hoje às 17 horas e nós vamos acompanhar de perto os resultados desses desdobramentos. Será que poderá acontecer aí projetos de lei, de iniciativa do governo que vai precisar de ação efetiva dos parlamentares estaduais? Que ações poderão ser tomadas de forma integrada à Assembleia Legislativa e governo do Estado nesta nova fase de enfrentamento à Covid-19? Então será um encontro mais institucional e também de busca de apoio, envolvendo os poderes executivo e legislativo. A movimentação política, digamos assim, desse contato é o que vai nortear hoje, o dia de hoje, no estado do Piauí, além, é claro, de desdobramentos políticos também no interior do estado. Aí, nesse aspecto, o João já saiu, eu destacaria a sucessão do prefeito Gil Carlos em São João do Piauí. A oposição larga na frente nas articulações. 3 líderes de oposição, Vilmar Paulo, do PSDB, Alexandre Mendonça, do PSB e, surpreendentemente, Pauleana Ribeiro, do PL, que era da base aliada ao prefeito Gil Carlos, anunciaram uma aliança. Não definiram nomes para a chapa majoritária do município, mas anunciaram uma aliança comemorada ontem, já que não pode fazer festa, mas com uma rajada de foguetes logo cedo na alvorada da belíssima cidade de São João do Piauí, no sul do estado. Então, Elivaldo Barbosa trazendo as informações da política. E vamos falar a respeito agora das manifestações, né? Os grupos contra e a favor do governo Jair Bolsonaro dividiram a esplanada dos ministérios em Brasília. Os protestos aconteceram ao mesmo tempo e policiais militares fizeram um cordão no gramado para separar os movimentos. Os atos de domingo começaram por volta das 9h30 e se dispersaram a partir das 11h30. Não há registro de conflitos e é o primeiro domingo com atos contra Bolsonaro na cidade, com diversas pautas como democracia, antirracismo. Os manifestantes contra o governo carregaram faixas com dizeres como fora Bolsonaro, fascista e antirracismo. Entre eles, há trabalhadores do serviço de saúde e membros de torcidas organizadas de futebol, como a do Corinthians. Já os apoiadores do governo tinham um trio elétrico e bandeiras pela liberdade, família e intervenção cívico-militar. O presidente Jair Bolsonaro não participou de nenhum ato favorável a ele e, por volta do meio-dia, deu aquela saída ali do Palácio da Alvorada e cumprimentou apoiadores. Bolsonaro dispensou o uso da máscara e passou 20 minutos ali com os apoiadores até voltar para o Palácio, para a parte interior do Palácio. Foi manifestação lá na capital federal, Elivaldo. O presidente Bolsonaro conseguiu o que queria. Primeiro, ele provocou o máximo possível esse confronto com as manifestações dominicais dos apoiadores em Brasília, afrontando o tribunal, o judiciário, os setores do parlamento, pedindo intervenção militar e o presidente participando de todos eles. Então, são bandeiras que têm todo a simpatia, o apoio do presidente da República. Então, a resposta começou a surgir agora, ainda em momento inapropriado pelas condições da saúde do Brasil, da pandemia, distanciamento físico, enfim, mas já começaram a acontecer de forma muito forte em Brasília e em São Paulo. Então, é um confronto que amplia a crise do país, uma crise que é na saúde, na economia e agora com muita força na política. Então, espíritos armadíssimos envolvendo apoiadores e opositores do presidente Jair Bolsonaro.
Não se sabe onde vai dar essa crise, Joelson. É verdade. No Rio de Janeiro houve um ato em apoio ao presidente da República. A manifestação foi na Avenida Atlântica, na praia de Copacabana. Os participantes do ato se reuniram em frente a um quiosque no Posto 5. Uma das faixas do protesto pedia a intervenção popular com executivo nos poderes, colocando as palavras povo mais executivo mais Senado. Havia críticas aos poderes legislativo e judiciário, além de menção a governadores e prefeitos. A faixa ainda se referia à Marcha da Família pró-Bolsonaro com Deus e tinha como assinaturas reservistas, famílias cristãs, patriotas e youtubers. Uma outra faixa dizia que era preciso democracia, respeitar as urnas. Já em São Paulo, também no domingo, houve protesto de médicos e enfermeiros contra o governo de Jair Bolsonaro e o ataque era principalmente a esse desmonte, ao que eles consideram, né, desmonte da saúde durante a pandemia e a escalada autoritária do presidente. O ato aconteceu em frente à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e chegou a fechar 2 faixas da Avenida Doutor Arnaldo, na zona oeste da capital paulista. Por aqui, Glenda Uchoa, também houve protesto. Também houve manifestação a favor da democracia, Joelson. O ato foi comandado por centrais sindicais e movimentos sociais. Nos protestos se viam cartazes contra o governo Bolsonaro. A organização foi do Fórum pelos Direitos e Liberdades Democráticas. Os manifestantes foram orientados a usarem máscaras e álcool em gel. Mais detalhes agora a gente vai ouvir com a repórter Lídia Brito. Manifestantes de centrais sindicais e movimentos sociais fizeram um ato a favor da democracia e contra o fascismo. O protesto ocorreu na Praça da Liberdade, no centro de Teresina. O movimento é organizado pelo Fórum pelos Direitos e Liberdades Democráticas. O fórum atua em vários estados do país e organiza manifestações conjuntas. Com cartazes contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, eles pedem um fortalecimento das instituições do país. Atos contra o fascismo ganharam força no Brasil após manifestações das torcidas organizadas em São Paulo. O objetivo do fórum é organizar novas manifestações nas próximas semanas. Diante da pandemia do coronavírus, a recomendação é que quem for para as manifestações leve, além do espírito democrático, máscara e álcool gel. Tá, então, Lídia Brito trazendo as informações para nós aqui no nosso Acorda Piauí a respeito dessas manifestações também aqui na cidade de Teresina. E a Refrigás Refrigeração agradece aos seus clientes pela confiança e credibilidade da empresa. São 30 anos de sucesso no ramo de venda de peças e serviços para refrigeração, sempre trabalhando para melhor atender você com os melhores produtos e os melhores preços do mercado. Precisou de peças para refrigeração em geral? A Refrigás tem. Refrigás, a maior e melhor loja de refrigeração do Piauí, há 30 anos fazendo o seu clima. Avenida Miguel Rosa, número 5325 Sul. Telefone 3218-3038. Refrigás, refrigeração. Você está ouvindo a Rádio Cidade Verde, jornalismo líder do rádio piauiense, às 8 horas, 8 minutos. Acorda Piauí. Nós vamos para um intervalo, na volta vamos trazer os números animadores. Está desacelerando o número de casos da Covid-19 em Teresina nas últimas 2 semanas. Fenelon Rocha vai trazer essas informações para nós. Estamos descendo essa curva da pandemia? Será? Daqui a pouco, depois do intervalo, voltamos em instantes. Acorda Piauí. Cidade Verde. Acorda Piauí. Oferecimento SUV Citroën C4 Cactus. O SUV inspirado na sua história. Aproveite as promoções do Jardins Clube 3 e compre o seu apartamento novo. Agora são 8 horas, 10 minutos, 8 e 10. Você está ouvindo o Acorda Piauí, oferecimento da Clínica Medicardio. A Clínica Medicardio está localizada na Rua Olavo Bilac, esquina com a Quintino Bocaiúva. Lá você encontra uma clínica completa, resolvendo tudo num só lugar, com várias especialidades. 3303-1256 é o telefone da Clínica Medicardio. Joelson, tem participação aqui lá de Pedro II, viu, Opa, Joelson? abraço a Pedro II, ouvindo a Rádio Cidade Verde. Cabeça, o nome dele é Cabeça. Se identificou como Cabeça. Bom dia, amigos da Rádio Cidade Verde. Estou ligado aqui no jornal através do aplicativo. Ah, Valeu, que Cabeça. bom, hein?
ouvindo pelo CV Play, porque o nosso CV Play, ele dá acesso também à Rádio Cidade Verde. Você vê as reportagens da TV Cidade Verde e também ouve a Rádio Cidade Verde. Obrigado a você, hein? Você também pode ouvir pelo radio.cidadeverde.com. Obrigado a Pedro II, obrigado pela audiência. Mas achou longe Pedro II? Tem mais longe? Tem mais longe. Onde? Anísio de Abreu. Onde é, Elivaldo, Anísio de região Abreu? de São Raimundo Donato. Não é? Muito abraço, boa, ali pertinho de São Raimundo Donato, longe. Aí dá Turma de Anísio de Abreu, mais de obrigado 500 pela quilômetros. O Edinaldo Honório. Bom dia, Joelcio e Elivaldo. Muito importante medidas do governo do estado em gradativamente autorizar a abertura das atividades comerciais. Pontuando aí a importância desse momento, né? É o momento de organização da reabertura. Não vai abrir nada hoje, mas vai começar a dar os passos aí pela reabertura na nossa economia. Vão mandando mensagens. 999961053 é o número do nosso WhatsApp. Você também nos acompanha pelas redes sociais, hein? @Rádio Cidade Verde. @Rádio Cidade Verde. Vá nos acompanhando, siga-nos nas redes sociais. Vamos falar agora com Fenelon Rocha, no seu destaque desta manhã. Olha, o dado do Poder Público Municipal está apontando aí para redução no número de da desaceleração no número de casos de Covid-19. Boas notícias, hein? Bom dia para você, Fenelon Rocha. Bom dia, Joelson. Bom dia, Elivaldo, Glenda, Mauro. E eu aqui morrendo de ciúme por não estar aí no Acorda Piauí, viu? Rapaz. Olha, Joelson, como você dizia, são dados muito importantes, porque os dados que estão no próprio site da Prefeitura Municipal de Teresina, como você já antecipou, eles apontam para a segunda semana seguida de queda em casos totais em Teresina. Isso levando em conta a chamada semana epidemiológica, para que o nosso ouvinte entenda. A semana epidemiológica é um tipo de recorte que as autoridades de saúde fazem no Brasil inteiro e que leva em conta a semana que começa num domingo e se encerra no sábado. No ano, essa semana que acabou no sábado agora é a semana de número 23. Pois bem, eu fui atrás dos dados, Joelson, das últimas 4 semanas, tanto do governo do estado quanto da prefeitura. E a gente vê que houve uma queda nos dados de coronavírus em Teresina nesta última e nesta penúltima semana. A gente teve o ápice nessas 4 semanas, o pico, na semana de 17 a 23 de maio, quando Teresina chegou a 478 casos totais na semana, nos 7 dias. Na semana seguinte, do 24 a 30 de maio, esse número caiu 17 casos. Caiu de 478 para 461. E agora, nessa última semana, que terminou no sábado, Joelson, a gente vê uma queda drástica. Eu tinha colocado no meu blog ontem, no cidadeverde.com, a informação, ainda sem os dados de sábado, que a prefeitura não tinha disponibilizado. Disponibilizou ontem já no final já no começo da noite. E se confirma o que eu tinha dito. Nós tivemos menos de 250 casos na semana passada. Portanto, mais de 200 casos a menos do que na semana anterior. Caiu quase pela metade, hein, Fenelon? Pois é um comportamento muito importante. E como eu disse, são os dados que estão disponibilizados no próprio site da Prefeitura, que tem, como também no Governo do Estado, tem as ocorrências dia a dia, tanto de casos totais, os novos casos, como de óbitos. É claro que a gente vai vendo uma diferença de comportamento, Joelson, entre Teresina e o interior. Né? Isso reforçando o que o próprio Ministério da Saúde já tinha apontado, que os grandes centros começam a perder ritmo na ocorrência de novos casos, e o interior é quando essa onda está chegando ainda. Né? Então a gente tem um crescimento de casos nas cidades interioranas, isso no Brasil inteiro, e uma redução nas capitais, nos grandes centros, nas regiões metropolitanas. Teresina está traduzindo isso. Temos a segunda semana seguida. E é importante esse destaque para a segunda semana, porque o prefeito Firmino Filho sempre chamou a atenção
para algumas condições para a retomada da atividade econômica. Uma delas é a sequência de 2 semanas em queda, nós temos. Outra delas é uma margem razoável de leitos de UTI. A gente viu que nos últimos dias a gente aumentou a oferta. Por quê? Porque foram abertas novas unidades, novas UTIs no estado. A gente já teve mais de 70% de ocupação. Hoje nós temos pouco mais de 50%. Então temos uma margem bastante razoável. É preciso olhar especificamente o caso de Teresina, mas são informações que trazem, vamos dizer assim, um alento. Um alento, sim, sem dúvida nenhuma. Agora, e o número de mortes, Fenelon? Qual é a relação? O número de mortes, Joelson, no estado como um todo, a gente tem ainda um aumento importante. Você vê, vou pegar aqui os dados das 3 últimas semanas. 35 na semana que começa no dia 17, 54 na semana que começa no dia 24 e 78 na semana que começa no dia 31, essa que encerrou agora. Em Teresina, a gente tem uma estabilização ainda no alto, vamos dizer assim, porque a gente tem 16 óbitos na semana que começa no dia 17, 38 na semana que começa no dia 24 e 39, ou seja, basicamente o mesmo número nessa semana que se encerrou. A gente tem uma estabilização que se torna mais, vamos dizer assim, tranquila, porque é sempre difícil a gente falar em tranquilidade numa situação como essa, mas eu digo tranquila na medida em que a gente tem esse aumento de UTI que dá uma margem para administrar casos mais graves, né? Então, esses são os dados, como eu disse, trazidos a partir das informações oficiais da própria Prefeitura de Teresina, do próprio governo do Estado, e que, mesmo tendo revisado ontem os números de sábado, continua com uma queda bastante importante desta última semana para a anterior, Joelson. Então, muito obrigado, Fenelon Rocha, pelas informações aqui para nós no Acorda Piauí. Boas notícias, a redução na velocidade de novos casos da Covid-19. Uma desaceleração no aumento no número de casos. Muito bom, realmente. Vamos torcer para que essa tendência se observe. Quem sabe essa desaceleração se torne ainda maior e aí a gente vá, aos poucos, nos livrando dessa pandemia. Tá aí, então. São 8h18. Você está ouvindo o jornalismo líder do rádio piauiense, Rádio Cidade Verde. Uma história de sucesso só se faz com comprometimento, com responsabilidade e com sustentabilidade. A Léo Madeiras é assim. O crescimento da Léo Madeiras deve-se à busca incessante pela satisfação dos clientes e principalmente a parceria com você, amigo marceneiro, arquiteto, profissional do ramo, que todos os dias realizam sonhos através dos projetos que entregam. E a Léo Madeiras se sente orgulhosa de poder participar da história de cada um dos seus clientes, apresentando sempre uma gama de produtos de qualidade e personalidade. Léo Madeiras, apaixonados por atender bem e oferecer as melhores soluções. Léo Madeiras. Elivaldo Barbosa, você está acompanhando, você gosta de futebol, né? Você está acompanhando que campeonatos aí pelo mundo? O que tem maior visibilidade, né? Os que já retornaram na Europa, que o alemão foi o primeiro a retornar e o português. No alemão tem o Bayern Munique já numa situação quase que consolidada para conquistar o título pela 8ª vez, octacampeão alemão, é um timaço, e os adversários mais próximos, no caso o Dortmund, o Leipzig e, se não me engano, o Bayer Leverkusen, não conseguem acompanhar, tropeçam, empatam ali onde não deveria empatar, eu sei que mantém aí uma distância de quase 10 pontos, se não me engano. E o português, que o Porto mantém uma liderança mais apertada, mas mantém a liderança, porque ele tropeçou no meio de semana, mas em compensação o Benfica também tropeçou. E a sensação lá é um tal de Famalicão. Famalicão? É o time de Portugal? Portugal, do interior lá de Portugal, e tem conquistado muitos pontos. Mas são esses dois campeonatos. Há uma previsão lá na Europa de voltar agora nos próximos dias, pela ordem, o inglês, a Premier League, deve voltar aí daqui para o dia 15,
como também já há planos ou protocolos para o retorno do italiano e do espanhol. Ou seja, aos poucos os campeonatos voltam aí com muitas restrições, muitos protocolos e cuidados. E se não me engano, na Coreia do Sul também, né? O coreão lá não deu para acompanhar não, porque também é querer demais. É exigir demais de quem gosta de futebol acompanhar o campeonato da Coreia do Sul. Mas vamos dos primeiros a voltar. Vamos primeiro a voltar. Coreia do Sul foi o primeiro a voltar, mas não vale a pena. Aí também é demais. Tá aí então, sabe tudo de esporte. Vamos falar mais de esporte com o Fábio Lima, vamos lá. Cidade Esportiva. Bom dia, Fábio. Você viu aí que o Elivaldo tá nos cascos com o futebol, né? O Elivaldo tá piado, rapaz. Bom dia, saudade de vocês. E a gente de você. Um tempão, hein? É, rapaz. Um tempão sem essa vinheta, tava com saudade. Abraço pro Mauro também, que tá na mesa, todos os ouvintes da Rádio Cidade Verde. Agora o Elivaldo não sabe do campeonato da Bielorrússia, eu tenho certeza disso. Bielorrússia tem campeonato? A Bielorrússia tem um campeonato que não parou. Ah, não parou de jeito nenhum, né, Fabão? Não parou. O Bate Parisovta, inclusive, está liderando. Ontem empatou com o Vitebsk. Oi, Fábio. Tivemos problemas com o Fábio. Aí, foi falar da Bielorrússia, ligação deu uma caída. Mas o Vitebsk. É Vitebsk? Ou é Vitebsk? Vitebsk. Oi, Fábio. É 2 e bate Borisov 2. É isso mesmo? Isso. É o líder. O Borisov é o líder do campeonato da Bielorrússia. Apesar da insistência lá na Bielorrússia, eles não pararam, mas a gente tem notícias de redução de público lá e de protocolos muito rigorosos, inclusive com jogadores confinados, né? Mas foi um campeonato que teimou a pandemia, teimou a Organização Mundial de Saúde, que chegou a fazer solicitação para eles suspenderem o campeonato. Não suspenderam o torneio, mas também não está acontecendo de qualquer forma, né? Assim como em outros países. Na Ásia, como o Elivaldo falou, na Coreia do Sul, o campeonato voltou mais cedo, porque lá os efeitos da pandemia começaram a diminuir mais cedo. O Vietnã, por exemplo, que é um exemplo nessa questão do combate ao coronavírus, que tem pouco mais de 300 casos confirmados, está tendo jogo no Vietnã, inclusive com torcida, porque o trabalho lá para conter o avanço do coronavírus foi muito rápido e muito eficiente. Mas a gente tem países como a Argentina, França, Bélgica, Holanda, México, os campeonatos simplesmente foram encerrados, ou sem campeão, ou declarando campeão, como na França, o PSG. Aliás, Joelson e Elivaldo, vamos e convenhamos aqui, encerraram o campeonato francês, o PSG já ia ser campeão. Entrou campeão. Podia ter encerrado na primeira rodada. Não teve prejuízo nenhum, a não ser dos jogos que faltam. E, Fábio, o final de semana aí foi uma polêmica danada da possibilidade de volta do Campeonato Carioca. Existe alguma indicação? Os estados vão adotar mecanismos próprios de retorno dos estaduais? Como é que fica aí o calendário do futebol brasileiro nesse momento de pandemia e até a expectativa do pós-pandemia? Elivaldo, esse calendário está bem complicado porque cada estado tem uma situação diferente, né? Cada estado tem uma situação única. E a CBF está aguardando primeiro os estados concluírem os seus estaduais para depois pensar no calendário nacional. Os protocolos já foram divulgados, já existe, aliás, para todas as modalidades, já até a Confederação dos Desportos Aquáticos já lançou o protocolo dela para natação, o atleta treinando numa raia e dando folga da outra, já tem cada um com suas medidas, esperando mesmo só a hora certa para voltar. No Rio de Janeiro, a discussão é porque o governador Wilson Witzel autorizou a volta do futebol. O prefeito do Rio de Janeiro deu uma sinalização positiva também, ainda que tenha resistido um bocado, e quem está resistindo mais do que os gestores é os dirigentes do Fluminense e do Botafogo. São os dois clubes que estão batendo o pé, que acham equivocada a postura de se voltar ao futebol antes da curva de casos parar de subir. Vale ressaltar que tem os clubes que estão fazendo treino já há um bom tempo. O Flamengo, depois de ter vários casos positivos antes da volta dos treinamentos, está fazendo os treinos, todo mundo separado no campo, fazendo atividade. O Flamengo, inclusive, peitou a legislação no município do Rio de Janeiro, infringiu, para ser mais correto, porque estava proibido e o Flamengo treinou no campo. Não tem outro termo para usar, não. Mas não teve mais casos confirmados no Flamengo. Mas o Vasco está
trabalhando a volta recente dos treinos, teve 16 jogadores com testes positivos. E está defendendo a volta do futebol. O Fluminense e o Botafogo não. O Fluminense e o Botafogo acham precipitado, mas devem ser votos vencidos. E deve acontecer uma reunião nesta semana no Rio de Janeiro definindo data para voltar ao Campeonato Carioca, independentemente da posição de Fluminense e Botafogo, porque devem ser votos vencidos. Os outros clubes menores do Rio de Janeiro estão esperando mesmo cota de televisão, e isso é que deve pesar na decisão. É um risco. Quem está voltando está assumindo o risco, porque uma coisa é você treinar em grupo do jeito que o Flamengo está treinando, com sucesso, sem novos casos positivos, e você treina todo mundo bonitinho, seguindo o protocolo. Lá no Cruzeiro, vale fazer a ressalva que semana passada a gente teve um terceiro caso de teste positivo, com os jogadores fazendo o treino também, mesmo de máscara, no campo. O zagueiro Léo foi o terceiro jogador, depois da volta dos treinos no Cruzeiro, a testar positivo. Rapaz, vai ser muito difícil. Uma coisa é você fazer os treinamentos, Joel e Elivaldo, todo mundo bonitinho separado. Outra coisa é você fazer o treino em grupo, com contato físico, e um jogador não seguir os protocolos em casa, não seguir os protocolos de isolamento, os cuidados com as contas que chegam. Todo mundo tem que seguir o protocolo bonitinho. Se você voltar ao campeonato e um jogador não seguir, coloca em risco todo mundo que está disputando a competição junto, e aí você acaba fazendo um retorno e tendo que suspender, porque muito jogador pode ter que ficar em quarentena, né? Vai ser muito difícil voltar ao normal, né, Elivaldo? Porque a curva ainda está ascendente, e é por isso a preocupação de Botafogo e Fluminense. Vai ser muito difícil voltar ao normal. Vai ter sempre esse negócio de 16 fora, 10 fora, 5 não podem jogar. O novo normal no futebol brasileiro é realmente complicadíssimo pelas peculiaridades do país, um país continental, cada estado é uma realidade, são muitos clubes, é muito complicado realmente o planejamento do futebol brasileiro. Nas condições normais, o planejamento já é difícil pela forma de gestão que o futebol brasileiro tem, imagine enfrentando aí uma pandemia dessa proporção. Bom, Fábio, a gente já vai encerrando, mas Fórmula 1, UFC, esses outros eventos todos aí com as suas agendas elaboradas, né? Exato, o UFC não parou, o UFC está fazendo eventos sem torcida lá em Los Angeles, o basquete, a NBA, está se preparando para voltar no mês que vem com jogos na Disney. Os times vão ficar isolados na Disney, para poder não correr o risco de, para reduzir o contato com todo mundo, né? E a Fórmula 1 já tem um calendário de temporada, inclusive com 2 GPs na Inglaterra, por exemplo, né? Estão planejando aí, estão estudando até fazer um circuito inverso. Você faz sentido o horário, digamos assim, lá em Silverstone, depois você faz vai voltando. Semana seguinte, sentido anti-horário, voltando. Tá aí, vai ter muita mudança para a gente comentar aí nos próximos dias. A gente tem muita informação para atualizar o ouvinte da Rádio Cidade Verde desse novo normal, como o pessoal está chamando. É verdade, Fábio. Esporte também. E aí, claro, não vou perder a chance de fazer essa piada. Já foi estabelecido o primeiro protocolo da Fórmula 1. Só um piloto por carro, para evitar o contágio. Ai, meu Deus. Um abraço, Fábio. Um abraço, ótima semana. Um abraço, Fábio Lima, tá trazendo as notícias do esporte, 8h29, você ouvindo o jornalismo líder do Rádio Piauiense. Rápido intervalo, voltamos já, não saia daí com a Acorda Piauí. Acorda Piauí, Cidade Verde. Acorda Piauí. Oferecimento SUV Citroën C4 Cactus. O SUV inspirado na sua história. Aproveite as promoções do Jardins Clube 3 e compre o seu apartamento novo. 8h31, 8h31, estamos de volta com o nosso Acorda Piauí. Tem ouvinte aí mandando mensagem, meu cara grande. O Edmar da Marlene pergunta pro Fábio Lima, que agora não tá mais, mas eu acho que vocês são muito capacitados para responder. No River, Flávio Araújo foi contratado e vai trazer sua comissão técnica. Você sabe me dizer se o Zé Roberto foi demitido? Olha, o Zé Roberto, que era o treinador do time principal interinamente, trabalha com as categorias de base. Então vai seguir com categorias de base. As categorias de base, fazendo um trabalho, por sinal, belíssimo. Trabalho muito bom. Muito revelador. Foi bem na Copa, na Copinha lá de São Paulo. Foi bem na Copa do Nordeste. Bem na Copa do Nordeste. Então tem um bom trabalho de base, o River Atlético Clube. E a contratação do Flávio Araújo é o que o torcedor espera. O River reagir nesse restante de temporada aí, se voltar ao normal.
Erivaldo Barbosa, eu queria muito agradecer a você e a Glenda Uchoa pelo trabalho de hoje. A Glenda que trabalhou comigo incansavelmente essas últimas semanas para esse retorno, né, Glenda? Obrigado, hein? Eu que agradeço, Joelson. Muita felicidade, né? Nesse pontapé maravilhoso que foi hoje o Acorda Piauí. Foi muito bom. E muito bom também ter você aqui conversando com a nossa audiência. Interagindo diretamente. Interagindo diretamente. Já tinha poderes, agora acabou. Acabou tudo. Estaremos aqui obedecendo aqui para os nossos ouvintes aqui, obedecendo todos os critérios aqui de distanciamento. Nosso protocolo aqui foi feito e seguido à risca e é um prazer muito grande. Assim fica fácil aqui contribuir para o Acorda Piauí, que já tinha uma tradição, já tem uma tradição no jornalismo do Piauí, pela credibilidade, a forma como ele sempre foi conduzido, e eu me sinto honrado em integrar a equipe que já fazia parte, mas agora de 6h30 até as 8h30. Né? Agora nosso parceiro aqui, Erivaldo Barbosa, na apresentação. Maurão aí, um grande abraço. Maurão, muito obrigado, viu, Mauro Costa, obrigado também pela força, e claro, quero abraçar o meu grande amigo Abraão Silva. Fazia tempo que nós não nos falávamos. Abraão, bom dia pra você, rapá. Bom dia, meu querido Joelson Jordani. Bom dia a todos os ouvintes aí do Acorda Piauí. Bem-vindo de volta, viu, Joelson? Bom dia aí também a nossa querida Glenda Uchoa. Pois é, você viu a Glenda? Erivaldo Barbosa. Bom ouvi-los, hein? Pô, bom demais. E nós estávamos aqui com o seu, a sua linha interna, aqui ouvindo você antes de começar o programa, e eu vi que você fica conversando sozinho, né, Abrão? É uma coisa meio de maluco, mas você conversa só, Abrão. Todo mundo faz isso, né, na verdade? Todo mundo. Às vezes eu converso aqui com o meu menino também, que ele tá por aqui, eu tô em casa ainda, né? E eu tava ouvindo o Tem de Tudo e descobri que você tem um galo aí. Como é que é o negócio de um galo? É verdade. É meu parceiro forte aqui, viu? É o Luiz, é? É. Tá aí, ele então. mesmo. Cada doido com sua mania. O Abraão tem um galo, que ele conversa com o galo aí de vez em quando. Abraão, obrigado. De estimação, viu? A palavra aqui de ordem que é proibida é falar de panela com ele, viu? Canja, nunca. Não, isso aí, se minha mulher ouvir, ela desmaia nos corredores da casa. Tá bom, então, é de estimação. Então não vamos mexer com o Lulu, o galo do nosso querido Abraão. Abraão, bom dia pra você. Toca o barco. Vai aí com muita alegria nessa vivacidade que é marcante pra você. Um abraço, Abraão.